Bom, boa noite, pessoal. Bem-vindos. Continuar aqui nosso ciclo de bate-papos. A gente fez esse projeto, ciclo Perspectivas Cênicas, uma ideia minha e do Tito Soffredini, que a ideia é conversar com as pessoas que estão se formando, chegando no mercado. A conta é que são 500 pessoas por semestre em São Paulo, que saem das escolas, vão para o mercado de trabalho, chegam no dia seguinte e falam, tirei da RT, e agora? Né? O que eu vou fazer com isso aí? Como é que a gente vai para a carreira? Como é que a gente começa? Tal? Então, a ideia é fazer esse ciclo de conversas para tentar oferecer um painel das possibilidades que existem para um ator começar uma carreira tal, dentro da nossa realidade. E a gente vem fazendo cada vez com um tema. E o tema de hoje eu busquei vocês porque eu queria falar de atores que muito das suas carreiras se viabilizam através dessas coisas de publicidade, dublagem, locução, né? Então, queria mostrar esse lado para o pessoal que está aí. Esse projeto está aqui no Bom Retiro, porque ele é um projeto patrocinado pelo PROMAC. A Owens, Illinois, é o patrocinador, viabilizou isso daqui e faz parte do próprio edital do PROMAC, que seja feito em alguns lugares da cidade de São Paulo que são menos favorecidos, né, de ter coisas culturais e tal acontecendo lá. Bom Retiro é o caso, então viemos fazer aqui, com todas as dificuldades que tem aqui pelo entorno e tal, mas estamos contribuindo da maneira que podemos para viabilizar alguma cultura nesse bairro. Muito bem, então eu queria pedir para vocês começar se apresentando, contando quem vocês são, em que pé de carreira vocês estão. Vamos lá? Quem quiser. Quem quiser. Por ordem alfabética. Eu sou Bruna Iso. Acho que agora está. Eu sou Bruna Iso, eu sou atriz, formada esse ano completo 16 anos de carreira do meu primeiro trabalho profissional. Sou também mestre de cerimônias, trabalho muito em eventos corporativos e públicos e locutora também comercial e do mundo corporativo. É isso. Bom, eu sou a Marisa Mainardi, eu tenho 42 anos, faço teatro desde os 14, mas comecei no teatro amador com 15, 16. Então, esse é mais ou menos o tempo de carreira. Sou atriz e também fiz faculdade de direção teatral na Faculdade de Artes do Paraná. Atualmente, eu trabalho bem mais com dublagem, locução, e também faço parte do grupo Crioulos, aqui de São Paulo. A gente está fazendo um espetáculo agora que estreia em novembro. E acho que é isso, assim, resumidamente. Eu sou Jonatas Joba, tenho 50 de idade, 35 de teatro. Comecei operador de som, tinha 15 anos. Trabalhei no finado Aeroanta, uma casa de shows aqui de São Paulo, bem importante nos anos 80. E depois migrei da cabine para o palco, acho que definitivamente no começo desse século. Acho que eu ainda fiquei muito tempo fazendo as duas coisas, mas em 2002, com a Bela Fera, foi quando eu definitivamente parei de operar som, coisa que sinto muita saudade. E hoje minha carreira se abriu muito. Eu trabalho com locução, obviamente, né? O nosso trabalho é muito próximo disso. Dublagem de game, não dublo nada que não seja game, videogame. Contação de história, o que mais? Acho que é isso. E é isso. Teatro musical. Teatro musical bastante, faço preparação de atores, a gente vai abrindo o leque. E eu faço coisas fora do trabalho artístico, mais ou menos. Eu tenho um núcleo de criação e desenvolvimento de jogos de tabuleiro, né, de board games modernos, e a gente faz bastante coisa nesse sentido também, que no final das contas é tudo meio uma contação de história, né? O que eu percebo é que tudo que eu faço na vida é sim por ser ator. Tudo deriva daí. Certo? Era isso, né? Posso ir já. Tá bom, obrigado.
Oi, eu sou a Luísa Porto, eu tenho 30 anos. Eu sou atriz, comecei a trabalhar profissionalmente lá por 2010, 2011. Sou dubladora, trabalho com muitas coisas de voz, com voz original, dublagem, books, locução também. Como atriz, trabalho também em audiovisual, Teatro, estou em cartaz agora com um espetáculo que eu produzo junto com o meu parceiro, com o Vitor. No Teatro Vivo, Bom Dia Sem Companhia. E acho que é isso. Estou nesse mercado também já faz aí uns 10 anos. E eu sinto também que a ferramenta de interpretação me dá a possibilidade de trabalhar em diversas coisas. E eu amo isso. Eu amo poder trabalhar em setores diferentes da nossa profissão. Eu acho que isso é uma das coisas mais legais e é o que faz a gente persistir mais tempo também. Você ter um leque de opções no mercado. Falando com o pessoal que está começando agora, né, como é que foi o sonho de vocês lá atrás? Quando começou, como é que vocês imaginavam que ia ser a carreira de vocês dentro das artes cênicas? Tá, vou falar aqui. Quando eu comecei mesmo a trabalhar, que foi como eu disse aqui há pouco, o meu foco na época era música. Que eu tenho formação musical, né? Sou cantor, violonista, enfim, tenho formação musical. E meu foco era música. E o teatro veio que meio me atropelando, assim. O que eu queria mesmo fazer na época de trabalhar era futebol de salão, que eu jogava. Mas aí eu tenho desgaste de joelho e coluna muito precoce, e aí minha carreira ia ser muito curta. Então, falou, obrigado. Eu falei, então eu vou fazer teatro mesmo e música. E, cara, o meu sonho era trabalhar divertido, assim. Acho que era meu grande negócio. Eu gostava do clima disso, das pessoas, do interessante que era estar com aquelas pessoas. Trabalhei com gente muito grande do mercado de teatro e de música. Você estudou? Estudei. Aonde você estudou? Eu estudei música em conservatório. E o teatro, a minha formação teatral não é acadêmica. É sem academia, mas foi um estudo longo. Eu tinha um pequeno grupo de 7 pessoas que a gente contratava 2 professores por semestre. Numa vaquinha, a gente usava o Homs, o clube ali na Paulista, e a gente fazia uma vaquinha coordenada pelo Yunis Chami. Yunis, hoje um ator já bastante rodado, aí, fez muita coisa em todos os lugares que a gente possa pensar. E a gente ficou 6 anos. 6 anos fazendo esse curso, essas curso oficinas, particular. Que a gente programava. E nessa época, a ideia era chegar em quê? Onde que você queria chegar? Aonde eu estou mesmo hoje, certamente. Está no palco diversificado, com a música e com o teatro, certamente. O teatro musical é o clímax, é a fusão de tudo que eu faço. O que mais? Bom, eu acho que, assim, hoje, com a maturidade, eu não tenho mais vergonha de dizer, mas até um tempo atrás, acho que eu tinha um pouco de vergonha de dizer, porque na minha santa ingenuidade, ali, quando eu sonhava em ser atriz, quando eu comecei a estudar, o meu sonho era fazer novela. Sempre foi fazer novela. Eu cresci assistindo novela, com meus avós assistindo novela, minha mãe assistindo novela, que é uma coisa muito forte, né, na cultura do nosso país, que são as novelas. Então a gente assistia novela, Malhação, novela das 6, novela das 7, novela das 8, e eu queria fazer novela. E aí, quando eu me formei, eu fiquei muito tempo no teatro, assim, com várias peças em cartaz e tal, e eu comecei a ver que eu tinha um agravante, né, na questão de ser atriz, porque eu sou uma atriz racializada. Eu sou uma atriz amarela com ascendência asiática, o que dificulta muito a minha inserção no mercado de trabalho. E ninguém me disse, não tinha esse evento aqui. Não tinha esse evento na minha época. E aí ninguém me contou. E aí eu fiquei um tempão assim no teatro e, paralelamente, fazendo outras coisas. Se você pega minha carteira de trabalho, hoje você vê que tem 2 carteiras de trabalho, muito carimbo. Então, já trabalhei de auxiliar de escritório, auxiliar de dentista, vendedora da M-Officer no shopping, auxiliar de academia de bairro, recepcionista de academia de bairro, entreguei panfleto na porta,
na cancela do shopping, tudo isso fazendo teatro e fazendo essas coisas para pagar as contas, fazendo as coisas paralelamente. Mas E aí, a novela nunca chegou na tua vida? a novela chegou, mas demorou 14 anos. Eu fiz uma novela agora, né, Bom Sucesso, na Globo. Depois de ter feito 14 anos de testes seguidos. Eu fazia teste e não passava, eu fazia teste e não passava, eu fazia teste e não passava. E as pessoas falam, mas o que você fez para entrar na novela? Ué, eu fiz teste 14 anos e eu nunca passei, um dia eu passei. Foi assim. Entrei por insistência, é isso. Foi insistência. E assim, e outra ilusão que eu tinha também, é que você falou de sonho, que eu acho que eu sonhava que eu ia ser só isso. Eu vou ser atriz, eu vou ser bem-sucedida e eu vou pagar todas as minhas contas. Não acontece. Nunca aconteceu. Por isso que eu também hoje tenho uma carreira no mercado corporativo, onde eu faço muito evento, que eu posso dizer com tranquilidade que é o que me paga minhas contas hoje, os eventos corporativos. E eu faço muito. Isso, Bruno? Você separa uma coisa da outra? O seu trabalho como mestre de cerimônias, você acha que... Nossa, mas não, a carreira de atriz me ajuda muito no mercado. Assim, eu acho que eu não saberia fazer o meu trabalho tão bem feito hoje se eu não tivesse formação de atriz. É uma personagem e de muita responsabilidade. Isso não está aqui no título, né, do nosso assunto, mas acho que é uma coisa para vocês pensarem, porque o mercado de eventos hoje é um dos mercados que gira mais dinheiro no nossa cidade, no nosso país, e é um mercado muito bom. Mercado corporativo, apresentador de eventos, mestre de cerimônias, é um mercado muito bom. Bom, se eu vou começar por sonho, eu vou começar na infância mesmo. A primeira coisa que eu quis ser era astrônoma. Até descobri que eu não seria, porque eu sou péssima em matemática, e eu não gosto mesmo muito de matemática. Eu gosto de lógica, mas não de fórmulas, contas, essas coisas. Aí eu queria ser jornalista. Aí depois começou a mudar, sabe? As amigas querendo ser aeromoça, naquela época era muito... Todas as meninas queriam ser aeromoça, queria ser muita coisa, muita coisa. E eu brincava de ser muita coisa. E aí eu descobri que dava para ser tudo sendo atriz. Que eu teria a possibilidade de viver várias vidas, assim, de vivenciar várias histórias. Na verdade, acho que, de criança, o que eu mais gostava era disso, de mergulhar em histórias, assim, e vivenciá-las de alguma forma. Aos 14, e a minha mãe não queria, e meu pai também não queria, aquela história toda. Meu pai e minha mãe queriam que eu fosse professora, era o sonho dos dois. Assim. Minha mãe queria que eu fizesse magistério, a ideia dela na época, inclusive, era magistério. Mas eu decidi que eu queria fazer teatro, e aí tinha um curso no SESI, perto de casa. Eu não vou saber dizer em quilometragem, mas eu vou saber mais ou menos a distância. É como daqui do Bom Retiro até a Santa Cecília. A distância, mais ou menos, do SESI até a minha casa, e era o curso super baratinho, então eu economizava o dinheiro do lanche, matava a aula de educação física e ia. Eu quase reprovei em educação física, inclusive, por causa disso, mas foi, assim, contra pai e mãe aos 14, quando dava eu pegava ônibus, quando não dava, quase sempre eu ia a pé, na verdade, voltava no escuro, passava pela VR, que era um bairro super complicado lá em Campinas, mas ia. Porque era o que eu queria fazer, assim, era o que me motivava. Isso aos 14. Aos 15, eu descobri um grupo de teatro amador, tipo, no colégio onde eu estudava, estava lá, procura-se atores para teatro amador. Eu falei, e agora? É minha chance, vou entrar. E aí comecei a fazer. E foi uma escola muito importante, assim, para mim. Até porque... Quando a gente começa, por exemplo, eu fiz curso técnico de teatro, me formei no técnico, depois fui para a faculdade. Quando a gente faz esse caminho, que é um caminho super valoroso, que é importante, é super importante, mas quando a gente começa por esse caminho, o que eu percebo é que a gente pode correr o risco de enrijecer e ficar muito na teoria, ficar muito preso na estética e não se jogar, e não se deixar fluir. E ter vindo do teatro amador, eu percebo que me trouxe isso. A gente não tinha preocupação de fazer de acordo com uma linguagem específica. Tinha preocupação de fazer, de ter contato com o público, de se emocionar, de emocionar junto. Aí depois, falei, não, agora eu quero me profissionalizar, é isso que eu quero fazer, enfim. Aí a parte cabeçuda da parada veio depois, assim. Que é relevante, que é importante, mas eu percebo esse caminho, assim, para mim. Ironicamente, se eu fosse falar de um sonho hoje,
e que é um sonho, assim, não é um sonho do tipo, um objetivo de vida, mas é um sonho, sabe? Uma coisa que um dia, se acontecesse, seria muito legal. Eu tenho um sonho, assim, de fazer um personagem longo, sabe? Tipo, uma série de 19 anos, tipo Olivia Benson, Law and Order, saca? Cara, eu adoraria separar minha vida da outra. Tipo, ninguém conhecer meu nome, todo mundo me conhecer pela O Bebel, sabe assim, da Grande Família. Eu acho isso muito legal. E às vezes eu fico me perguntando, tipo, eu queria tanto ser tantas coisas e agora às vezes eu quero fazer uma coisa e fazer bem focado e bem direito durante muito tempo. São movimentos que vai acontecendo assim com a gente, não vão acontecendo assim com a gente. Então é isso, acho que meu sonho motivador pessoal era, durante esse meu período de vida, porque eu sei que ela é finita, infelizmente, para todos nós, vai acontecer uma hora e vai demorar muito, para todos nós, né? Graças a Deus. Mas ela é finita, então, durante esse tempo, eu queria viver o máximo de coisas possíveis que eu pudesse viver, o máximo de experiências possíveis, e não só na experiência da ação, efetivamente, mas também na experiência do conhecer as várias possibilidades e facetas que eu, você, todos nós temos, todos os personagens que existem, mas todos nós, atores, que somos cada um desses personagens, porque cada um dá uma versão. Então, isso sempre me encantou, assim, no teatro. Eu acho que quando eu comecei a fazer o curso de teatro, o meu sonho era estar naquele lugar. Era estar no palco, era estar vivendo personagens, era sobreviver daquilo. Esse era o meu sonho. Quando você fala aquele lugar, que lugar é esse? O lugar onde você está uma hora numa peça, aí você está fazendo uma série, aí você sobreviver desse trabalho. Esse era o meu maior sonho. Na verdade, eu não sabia que era sobreviver, porque naquela época era o sonho de fazer. Ao longo do tempo, eu fui entendendo que eu ia ter que fazer festa infantil, que eu ia ter que fazer eventos, que eu ia ter que fazer publicidade, que eu ia ter que fazer vários tipos de trabalhos para sobreviver daquilo que eu queria fazer. E eu acho que, de uma certa forma, isso te dá uma resiliência que na nossa profissão, cara, se você quer continuar, se você quer viver disso, coloca seus 2 pés no chão e primeiro entenda que isso é um trabalho. Porque a gente começa falando que é o amor, eu amo fazer teatro, eu amo fazer isso, e que bom. Porque você vai perder muito tempo da sua vida investindo nisso. Horas de ensaio, horas de busca por pessoas, por cursos, por coisas que te interessam. Então, ame de paixão isso. Mas coloque o pé no chão de que isso é um trabalho. Que você tem que chegar na hora, que você tem que se dedicar, que você tem que estudar, que você tem que entender quando acaba e você vai ter que buscar do zero, de novo, um novo trabalho. Você viveu durante 6 meses ensaio e temporada de uma peça. Acabou. E aí? E agora? Isso é ser autônomo na nossa profissão. Isso é a realidade da profissão. Em que numa escola de teatro, você aprende ferramentas de interpretação, mas o movimento do mercado você não entende. E aí parece que a todo momento você está desempregado, né? Porque a todo momento nós estamos, mas nós somos autônomos. Se eu fosse registrada, eu ia ter direito a ter 1 mês de férias. Eu não me dou esse direito de dar 1 mês de férias na minha profissão, porque 1 mês de férias, para mim, eu estou desempregada. Significa que eu não tenho nenhum trabalho. Então, hoje em dia, o meu sonho seria não ter essa preocupação. Seria eu engatar um trabalho no outro, ser convidada, não ter que sempre fazer os testes, ou sempre correr atrás, ou sempre ter esse pânico do próximo, o que vai ser, o que vai acontecer. Eu acho que é diferente do sonho lá de trás, que era só estar e viver disso. Hoje em dia é viver disso com alguma segurança, o que eu sinceramente acho que isso não vai acontecer, né? Acho que aí a gente chegou no assunto, né? Que é o empreender e é espalhar o trabalho. Essa constância, que acho que a palavra é constância, né? Sim. Não é estabilidade. A gente cria a nossa estabilidade dentro do nosso tempo e dedica a isso. Então, a constância a gente busca abrindo o leque. Sim. Né? Estar só no palco pode acontecer, mas acho que há um movimento, a partir do momento que a gente tem contato com as outras possibilidades que o nosso trabalho traz, que nem é tão legal estar sempre no palco. Pelo menos para mim tem rolado muito isso. Agora eu quero sossegar mesmo, vou escolher o espetáculo próximo, não ficar na paúra do tem que fazer... Covid, plateia... teste.
Porque a gente volta do menos 20, né? Porque a cada tempo que passa, você piora do ponto de vista do empregador. Fala, agora o Joba já está velho. Né? Você fala, Não, fora os E falando em estigmas todos, né? constância, todos. falando Aí em ela fala- constância, esquece e compra parcelada. Comprar Exato. coisa em 10 vezes, esquece, gente. Porque daqui É. 2, 3 meses você não sabe se você vai ter trabalho. Se tem dinheiro, compra. Se não tem, espera juntar. É E a isso. gente está aqui num time interessante. Você falou uma atriz amarela, mulheres sofrem, sinto muito, sofrem, vocês sabem disso. Tem uma idade que some o trabalho para a mulher. Ela está velha para fazer as coisas, mas está nova para fazer as coisas de velha. É um sofrimento. Todas as minhas amigas de teatro passam por isso. E eu sou um ator gordo, né? Que a gente falou quando eu cheguei de uma outra entrevista que dei há 2 semanas, que é também uma coisa muito específica. Que agora que eu estou mais velho, que eu estou grisalho, que o meu cabelo combina com a minha voz e com a minha barriga, que é isso, né? Tem E que é um physique. estigma também. Provavelmente vão te olhar e falar, o Joba faz isso. Exato. Ou seja, como é que você abre seu próprio repertório para poder Eu faço fazer? din-dom desde que eu comecei a fazer teatro musical, né? Só muda o nome. Mas a função da personagem é a mesma em todos os espetáculos que eu fiz. E agora está vindo a Anastácia aí, então, você não quer fazer o teste para o Vlad? Fala, mais um relógio, né? Porque é isso. Fala, pô, né, o mais velho, engraçado, barítono. Pum, nós somos 6. Né? E ao Aquela mesmo turma tempo que você vai fazer isso brilhantemente, porque é um lugar onde você já Sim. mergulhou muito. Exatamente. Mas como artista te inspira também a fazer coisas novas e diferentes, e sempre ser diferente daquilo que fecham você, né? E eu acho realmente que abriu o leque de trabalho, outros trabalhos que necessitam dessa nossa expertise, porque acho que a ferramenta que a gente adquiriu de interpretar, nos faz interpretar o mestre de cerimônias, nos faz interpretar a dubladora, nos faz interpretar a locutora e me faz interpretar qualquer outra coisa também dentro disso. Então, é isso que nos leva para o trabalho. E depois que eu me molhei nesse lugar eu consigo fazer segundas à tarde isso, terça de manhã aquilo, né? Opa, não é só teatro. Né? E fiquei muito feliz com isso, porque eu equilibro minhas coisas, abro. Em termos de empreendedorismo também fui estudar um pouquinho com o pessoal do Google e tal. Muito louco a quantidade de palavras americanas que eles falam, dá uma dor de cabeça. Depois eu conto fora das câmeras o que é clifagem de sócio. Misericórdia. Misericórdia. Mas aí eu fui lá ver que, assim, 6 frentes de trabalho é bom para você ter, porque se cai uma, não cai tudo. Quantos % da sua renda vem da onde? É alguma coisa que a gente tem que estudar, é nosso trampo. Conhecer o sindicato, conhecer o contrato. Eu fazia uma palestra em escolas que era contrato, o seu melhor papel. Porque é esse o nosso trabalho, né? Total. Não é? Porque é isso. A gente tem que saber assinar contrato, não é chato. Não gosta. Quem que passa nota? Passa nota sim. É o seu trampo. Foi isso que ela falou. É o seu trabalho. O glamour, às vezes, acontece. Às vezes. E quem só trabalha no glamour tem um outro trabalho, que é uma loucura. Quem convive com o famoso, fala, ai, bicho, eu prefiro poder comprar minha escova de dente. Numa boa, porque é uma doideira. A gente teve aqui algumas semanas atrás os famosos falando do lado deles também. Mas, assim, eu acho legal, eu até queria aproveitar um pouco do que vocês falaram e levantar essa questão. Quando você fala que você queria fazer novela e hoje você está fazendo mestre de cerimônia, eventualmente, quando você fala que você queria estar no palco cantando e mexendo com música, não sei o quê, mas de vez em quando você está lá fazendo uma locução, essas histórias, quanto existe de frustração misturado nessa história? Essa é uma pergunta interessante, porque o Joba falou assim, tem um lado que, não, de repente eu aprendi a ver positivamente, quer dizer, eu estou fazendo lá um trampo de locução, Chevrolet, não sei o quê, mas eu estou achando um jeito gostoso de fazer, não sofro por isso, mas no teu sonho não era isso que você queria fazer, você não queria ficar vendendo Chevrolet, né? Então, algumas pessoas, eu queria saber o que tem de frustração, sim, hoje, na realidade. Putz, tem um mico que eu tenho que pagar, tenho que fazer tais e tais trampos, porque senão eu não pago minha conta no fim do mês. O que sobrou de frustração?
Cara, eu acho que a frustração ela é cíclica, na verdade. É uma coisa que a gente vai viver com ela e a gente tem que aprender a olhar para ela e não falar, não tenho frustrações. Tenho frustrações, primeiro que a gente vive numa realidade que a gente sempre olha para a grama do outro. A gente passa um Instagram e parece que o trabalho do vizinho é sempre muito mais interessante que o nosso. Outro ponto é que a gente vive um pouco na mão das pessoas, né? Para eu trabalhar, fulano tem que me aprovar, eu tenho que fazer um teste bom, alguém tem que lembrar de mim para poder trabalhar. Então, de uma certa forma, a gente também está na mão dos outros. Por mais que a gente se esforce, ou que a gente faça cursos, que a gente estude, que a gente conheça, que a gente dá o nosso melhor, a gente sempre também está um pouco na mão do outro. Então, a frustração, ela chega, ela acontece, e sempre parece que os outros estão com muito mais sucesso do que a gente. Mas aí eu acho que é um exercício pessoal, assim, terapia para todo mundo, entender que a gente tem que olhar para isso e ver o caminho que a gente está fazendo, ter confiança naquilo que está fazendo. Eu entendo que você pode estar frustrado porque você está trabalhando com algo que você não gosta. Mas então, o que me estimula a ficar bem? Cara, eu estou aqui trabalhando numa clínica, mas eu estou sentindo falta de fazer teatro. Vai fazer um curso, vai voltar a conversar com pessoas sobre isso, vai descobrir um novo tipo de ferramenta, vai fazer clown, dublagem, trabalho de voz, vai conhecer pessoas que te inspiram, vai buscar coisas que te tirem da frustração de você olhar para o outro e parecer que é mais legal do que você, de fato, estar fazendo aquilo, sabe? Porque a frustração vai acontecer. Todo momento. Eu queria muito fazer novela também. Eu, assim, fiz vários testes para a Globo e nunca fiz nenhuma novela. Claro que eu tenho, toda vez que eu faço um teste, tipo, uma expectativa de que agora minha vida vai. Agora minha vida vai mudar. Parece que todo o trabalho que eu estou vivendo, a minha vida vai mudar. E não vai, porque é trabalho, né? Esse é o nosso trabalho. Que seja esse e o próximo, e que a gente passe muito tempo trabalhando com isso. Então, a frustração está aí, vai acontecer, e vamos aprender a lidar com ela, sabe? É um pouco o que eu acho. E aí, pessoal? E assim, e não só essa frustração de não estar fazendo exatamente o que você quer, mas tem a frustração também de não ter feito exatamente como você acha que poderia ter feito. Tem isso também, né? Por exemplo, até ano passado, a minha frustração era de não ter feito nada muito relevante, assim, na minha cabeça, né? Do que eu julgo ser relevante. E aí, esse ano, as coisas mudaram. Por exemplo, esse ano, eu rodei 3 longas, né? 3 filmes muito legais. E aí, minha frustração mudou de lugar, assim. Eu já não estava mais frustrada, porque eu estava trabalhando, estava fazendo o que eu queria fazer, com personagens muito legais, em filmes muito legais, com diretores muito legais. Mas aí eu me frustrava, porque eu fazia uma cena e eu acho que eu não dei o meu melhor naquela cena. Podia ter feito melhor. Então, acho que a frustração ela vai mudando de lugar, assim, também, né? Ou você está frustrado porque você não está inserido do jeito que você queria, ou porque você não fez do jeito que você acha que você podia ter feito. E aí, cinema ainda mais, porque assim, você roda um filme hoje que vai sair daqui quanto tempo, gente? Cinema demora demais, né? Nossa. Às vezes o filme demora 4, 5 anos para sair. E aí, daqui 4, 5 anos, você já é outra pessoa. E aí a frustração vem de novo, porque você vai se assistir e você vai se frustrar, porque você vai falar, o que eu estava fazendo aí, gente? O que eu estava pensando da minha vida? Então, acho que vai mudando, assim, mas acho que na nossa profissão sempre vai ter frustração, porque eu acho que a gente se cobra muito também, né? A gente cobra uma excelência. E teve até um produtor de elenco que falou uma vez uma coisa num workshop que eu assisti na pandemia, que ele falava assim, existem os atores que cumprem, que é aquele ator que, o ator chega no horário, o ator decora o texto, o ator vai lá e faz o que o diretor pede. É o ator que cumpre. Um ator que não dá dor de cabeça, aquele ator que tem uma boa convivência de bastidor, que é uma pessoa legal, que vai ser chamado. Mas tem um ator que surpreende, que é aquele ator que vai, aquele ator que é sinistro, que ele deixa todo mundo no set de boca aberta, que a pessoa assiste em casa e fala, caraca, que cena foi essa? O ator arrebentou. É o ator que surpreende. E eu acho que todo ator quer ser um ator que surpreende. Mas eu aprendi que se a gente for um ator que cumpre, gente, já está bom demais. E esse produtor falou isso, mas ele contrata o que cumpre. Inevitavelmente, a gente vai surpreender. Não é que a gente nunca vai surpreender. Em algum momento da nossa carreira, a gente vai surpreender, já fazer um puta papel e tal. Mas ele vai contratar o que cumpre, porque ele não quer ter dor de cabeça. Ele não quer ter que ir buscar, como já havia acontecer, o ator na praia. Porque ele abriu o Instagram, o ator não chegou no set, estava fazendo stories na praia, manda buscar o ator na praia.
Então, não quer ter esse tipo de dor de cabeça, né? Olha, são muitas frustrações, de vários tipos, na verdade, em vários momentos, e tem algumas que são cíclicas, que tem algumas que ainda permanecem. Vou falar daquela que fica aqui, porque eu acho que essa também desencadeia outras coisas que são importantes. Eu acho, principalmente para quando a gente está terminando de fazer um curso ou acabou de terminar o que está começando. A gente, às vezes, se enfia em vários trabalhos que você fala, o que eu estou fazendo aqui? Isso vai acontecer. Seja porque o diretor é um grosso, seja porque as coisas são caóticas, seja porque, de repente, o pagamento que era para ter sido não é bem aquele lá que foi prometido. Assim, coisas assim sempre vão acontecer. E eu acho que é muito importante a gente treinar, na medida do possível, da gente se empoderar mesmo, se especializar para a gente fazer nossos próprios projetos. Então, por exemplo, quando eu estava terminando a faculdade, eu já percebi isso. Eu falei assim, putz, fulano trabalha em tal grupo, Beltrano é o queridinho de ciclana. Com quem que eu vou? Pô, eu tenho que fazer meus projetos, cara. Então, eu fui aprender a escrever projetos de edital, fui fuçar de aprender. Por exemplo, agora eu estou no grupo Crioulos, o Caio, que é um diretor assim, super jovem, super jovem. É um cara assim, tipo, 4, 5 anos atrás, ele começou a escrever projeto e agora estão começando a ser aprovados, ele está começando a pegar, está circulando com o SESC. Então, e é um menino de 20 e poucos anos, saca? Então, essa questão, e assim, de você conseguir juntar os seus também, isso é importante. Quando você consegue juntar pessoas próximas para fazer vingar coisas. Porque é aquilo que a Luísa falou, a gente fica dependendo muito do mercado, muito mesmo do mercado. Mas a gente não precisa aceitar essa dependência e ficar passivo o tempo inteiro. Então, é importante a gente se movimentar, encontrar nosso mecanismo, seja criando um projeto cultural, seja buscando uma outra forma, assim, de trabalhar. Agora eu vou falar das frustrações mais recentes, que eu agora, na verdade, eu acho que eu estou começando a diminuir. Gente, eu estou diminuindo essa frustração, na verdade, assim, de verdade, eu estou diminuindo essa frustração. Foi em 2015. 2015 eu voltei para São Paulo. Tipo, olha, é loucura. Tipo, de Campinas eu trabalhei muito com arte e educação também. Eu paguei meu curso técnico de teatro totalmente com dinheiro de arte e educação. Eu trabalhava com teatro para criança. Então, assim, já fui me enfiando no que dava para me enfiar, sempre dentro da minha área, para poder ter o máximo de experiência possível. Depois fui para Curitiba, de lá eu fui para o Rio de Janeiro para fazer um projeto da Funarte meu, que foi aprovado lá. Aí eu dei aula em curso técnico lá em Curitiba. No Rio de Janeiro fiz um espetáculo na Pedra do Sal, fiz algumas participações em novela e tal. E quando eu vim para São Paulo, eu vim muito com foco na dublagem, muito com foco na dublagem. E não é nada fácil. Porque quando você se... É sério, gente, não é nada fácil. Para criança é fácil, porque chega, parece que não tem pressão nenhuma, vai e faz. Mas para a gente que é adulto cabeçudo, aí você pensa na tela, já pensa no microfone, é muita coisa para prestar atenção. Óbvio, né? Eu tenho um amigo que me deu muito apoio nesse quesito, que é um amigo que a Luísa também conhece, que é meu amigo desde a adolescência, fez teatro comigo no período de teatro amador também. Mas, nessa época, ele falava assim para mim, se você quer se enfiar mesmo na dublagem, coloca como um trabalho de segunda a sexta, sai às 8 horas da manhã e volta às 16. E era isso que eu fazia. Saía às 8, ia para estúdio, ia pedir estágio. E um dos primeiros estágios que eu fiz, porque estágio é você sentar com o diretor do lado e ver o dublador top, que é aquele que já dubla há um tempo, né? Dublando, e você aprender com ele. E um dos primeiros estágios que eu vi foi dela. É mesmo? Na Centauro. Gravou? Tá gravando? E tu nem lembra. Você estava fazendo uma dublagem com o Tatu. E eu assim, meu Deus, como essa menina é boa, cara. Fazendo um Vai tatu. demorar muito para eu chegar nesse nível. Eu fiquei babando na Luísa, assim. Porque ela já estava, tipo, na dublagem há bem mais tempo do que eu. Assim, eu estava começandinho mesmo, aprendendo. Só que na minha vida, na questão da dublagem, por exemplo, sempre o teatro e outras atividades atravancaram. E eu percebi que, principalmente na dublagem, é importante você dar um pouco de foco, principalmente nos primeiros anos. Porque quando você se afasta um pouco,
as pessoas te esquecem. Mais do que isso, quando você volta, não é a mesma coisa. Você tem que retomar tudo isso de novo, assim. Eu não me arrependo das escolhas que eu fiz, porque eu sei o que estava pesando. Foi um espetáculo que eu apresentei com o XPTO, a gente circulou bastante também, então super me agregou. Mas eu faço se eu puder fazer um resumo de tudo isso que eu falei, seria a frustração, muitas vezes, vem das nossas escolhas. Seja de aceitar uma situação que a gente não deveria, ou seja, de ter que escolher entre uma coisa e outra. Ter que escolher entre uma coisa e outra, eu diria, não fique tão frustrado com isso, porque são duas escolhas, você vai sempre perder por um lado. Se você escolher se eu tivesse seguido na dublagem, por exemplo, talvez eu olhasse e falasse, ai, queria tanto ter feito esse espetáculo com o XPTO. Então, vai haver uma frustração, porque por mais que eu quisesse ser tudo ao mesmo tempo, não dá para ser tudo ao mesmo tempo. Então, vai vir uma frustração, mas eu acho que o que mais me frustrou, dessa forma que fica mais latente, é quando eu aceitei coisas que eu não deveria ter aceitado, não nada que me constrangesse, mas situações, por exemplo, que eu não gostaria de ter passado, e que, de alguma forma, impactou a minha crença em mim mesma enquanto meu fazer artístico. E quando isso acontece, meu caro, é bem difícil, assim, é bem complicado. Porque aí você começa a duvidar mesmo, pô, vai ser sempre assim? Eu sempre vou trabalhar com gente assim? E não é assim. Eu acho que eu estou num momento profissional da minha vida que eu me sinto muito grata. Estou fazendo mestrado também, eu sei que no doutorado eu vou trazer o meu projeto de mestrado para as artes também, mas agora está num viés embrionário, ainda que eu tenho que fazer bem essa cama. Então, eu estou me encontrando enquanto artista, estou me encontrando enquanto cientista e estou me encontrando enquanto profissional. E já assino embaixo no que a Luísa falou, enquanto profissional mesmo, de poder dizer assim, não, o cachê que eu aceito é esse. De saber negociar, de saber se posicionar também enquanto profissional. São muitas frustrações, mas a gente tem muito tempo para trabalhá-las. Amém. Acho que já foi tudo, mas as frustrações que eu já tive foi decorrente de algumas escolhas só. Mas eu nunca me arrependi mesmo, assim, eu não tenho, putz. A questão é que é um trabalho infinito e ininterrupto. Trabalhar com arte, a gente não para de trabalhar com arte. E muitas vezes a gente convive com outras profissões e às vezes nos traz cadê aquele domingo, né? Uhum. Cadê aquele domingo com gente fazendo atrocidades na Paulista e você tendo que dormir? Ou indo para o teatro, né? E às vezes isso pega, né? Quando a gente está fazendo teatro. Então, o que me deixou muito feliz de fazer outras coisas da vida foi que eu fiquei um bom tempo também não fazendo espetáculo, por escolha. Ou fazendo espetáculos durante a semana, que também é bem fofinho, né? A gente fez um agora, é bem gostosinho, né? Eu fiquei no CCBB, tanto com Vingança quanto com Chet Baker, e a gente ficava, terça, quarta, quinta, fofo. Sexta, sábado e domingo, sítio, praia, assistir teatro. Vou muito ao teatro, sempre que eu posso. Toda vez que eu posso, quando eu não tenho espetáculo no final de semana, eu vou ao teatro. Eu vou 3 vezes ao teatro por semana, facilmente, é só poder, né? Faço isso porque gosto disso. Mas eu me lembro de uma frustração, e acho que aí ela pode ilustrar o que a gente está falando também, e para a gente pensar. São as escolhas para onde eu vou com a minha carreira, que escolha eu faço. Então, é isso, né? O que me agregou fazer o XPTO na carreira? Aí você fala, errei. Né? Acho que essas frustrações vêm aí. E eu topei uma coisa, por exemplo, pela última vez, que foi tirar minha barba. Parece bobagem, mas a gente trabalha com isso. A gente trabalha com a gente, com o nosso corpo. Se cada vez que a gente se encontrar a luta de uma cor, de um negócio, não sei até que ponto isso colabora com a carreira da gente. Não colabora, né? porque não te estabiliza E aí eu topei um trampo para tirar a barba, fiz, vamos aí, vamos tirar esse negócio, porque a minha vida é melhor com, tá? Em termos de trabalho, minha vida é melhor com.
E para me ver também, minha identidade, eu me vejo, quando eu me vejo sem barba, eu sei, sai daí você. O que você está fazendo no meu lugar aí no espelho? Quem trouxe, quem te chamou? Mas aí eu topei, era uma ideia que ia durar anos, exagero, 1 ano e pouco de temporada, tirei a barba. De verdade, o espetáculo que era previsto para 1 ano e meio durou 2 meses, o que é muito comum, né? E assim que acabou, assim, aquele último domingo, que falaram, não falaram no domingo, falaram na sexta, que essa semana ia ser a última, na quarta-feira eu recebi um chamado de uma produtora de casting, com uma foto minha de uma ponta que eu havia feito na Globo, no Rock Story, onde eu estou lá de barba, terno, pá. Joba, você está assim? Porque era uma série, era um longa que desdobrou para série. Que acho que vocês assistiram já por aí, que é um Doutrinador. Vocês já assistiram essa série? Nacional, muito legal. Tinha o longa e a série. E o diretor falou, esse é o cara. Liga para ele agora. E eu estava sem barba. Então, essas escolhas são aonde a gente vai gerar frustração quando não surte, né? Se eu tivesse 1 ano e meio com o espetáculo, eu não ia sofrer. Mas isso acontece. E a gente vai estar na mão dos outros, essa sempre vai. Mesmo que a gente empreenda, né? Mesmo que a gente monte um restaurante, se ninguém vem comer, não tem jeito, né? Eu crio jogos, e daí? Alguém gostou? Estão comprando? Né? Então a gente sempre está na mão do mercado, desse pequeno fantasma que se chama mercado, que é a necessidade alheia, a vontade do outro. Ele precisa comer sua comida, comprar sua roupa. Aliás, eu estou começando a ampliar mais o meu trabalho. Agora estou indo atrás de uma grife. Eu sempre gostei de roupa, gosto de costurar. Acho que é um caminho. E são coisas aí que vão surgindo e que entram no nosso caminho por conta das artes, né? A gente sempre vai se expressar de alguma maneira. Tem quem pinta, tem quem fala, tem quem canta, tem quem corta e costura. E acho que é o caminho. Mas será que a pessoa precisa da roupa que eu tanto pensei? Será que a gente analisa isso dessa maneira? Talvez sim. E será que a gente sempre vai conseguir analisar nosso trabalho artístico de maneira mercadológica? Isso também é uma questão que aí eu vou deixar para o Isser responder. E tem também as questões que são completamente aleatórias, né? Que são quando aí vai de quem acredita ou não acredita nas desígnios e tal, enfim. Tem uma história clássica de um ator que era jovem, um ator começando carreira, tal, muito jovem, e que ele foi fazer um teste no caso ia ter um teste de uma comercial de chocolate, e ele chega no dia do teste e o cara cheio de espinha na cara. Né? E, então, acabaram com ele. Você vier para fazer um teste de chocolate com a cara toda cheia de espinha, o moleque sofreu muito com isso, mas na semana seguinte ele foi fazer outro teste, com as mesmas espinhas na cara, e era para a presença de Anitta. Esse cara chama Leonardo Mijorin. Ele ficou famoso no Brasil inteiro como aquele menino de espinhas que era apaixonado pela Mel Lisboa, tal. Então, a mesma coisa que pode ser para o bem, pode ser para o mal, isso não depende da gente, né? Então, tem o lado do acaso sempre regendo a nossa realidade, que é complicado, mas também acho que um dos assuntos que a gente puxa por aqui é essa história do empreendedorismo, que a gente vai ligar aqui na sequência dos nossos temas, que acho importante, sim, que o ator tente tomar as rédeas da sua carreira na mão e buscar não só depender da aprovação alheia, por mais que, em última instância, a aprovação alheia exista, né, porque você pode empreender tudo e fazer um espetáculo e colocar no municipal, mas pode ser que ninguém vá assistir, né? Então, isso ainda tem um lado que sempre vai depender de outras coisas externas. Mas, quanto mais você conseguir puxar para a tua mão a rédea, né, seja na negociação de um contrato, seja em produzir o espetáculo e tal, mais você vai poder ter algum nível de segurança na vida. Tal. Mas, assim, voltando para a questão de processos, né, quer dizer, quando a gente
está no escola de teatro, a gente faz lá um monte de cursos e aulas, mesmo que você fazia com professor particular, você sempre vê é um projeto que a gente gosta mesmo na nossa vida de teatro, que é aquele começo, meio e fim de um espetáculo. Quer dizer, você chega no primeiro dia de leitura de um texto, que personagem que eu vou fazer, e que é tal, e passa por 1, 2, 3, aí chega um dia do figurino, aí vai por a maquiagem, vai até que chega estreia, né? Depois tem a temporada, até o fim. Tal. Esse processo é um processo longo, dura alguns meses. Tal. Por outro lado, quando você trabalha com dublagem, provavelmente chega aquilo na hora, você resolve aquele problema e quando você vai para casa já tá terminado aquilo que você ia fazer. Sim, total. Eu falo que a dublagem ela é o corporativo do ator, assim, é empresa. Você tem hora para chegar, você não pode atrasar, você tem uma certa quantidade de anéis para cumprir, você tem que fazer a demanda. Tipo assim, é uma empresa a dublagem. Você não tem trabalho de casa, diferente de uma peça que você chega em casa, você ainda vai pesquisar, vai ver filme, vai estudar, vai entender, mergulhar. Na dublagem, não. O trabalho funciona lá dentro. Né? Eu diria que talvez ajuda muito e que é necessário para um dublador assistir coisas dubladas, né? Afinal de contas, saber o que está acontecendo, você ter referência do que você gosta e o que você não gosta, mas dentro do estúdio é uma delícia. É uma delícia, mas não é teatro, é outra coisa. Não é. É outra forma de comunicação, eu acho. Mas a interpretação, relaxa. Mas a interpretação é fundamental. É outro mecanismo. E a expressividade só vocal requer o que a gente pode fazer em silêncio, em cena, não existe na dublagem. Mas você vai fazer. Você tem que entregar aquilo. E eu acho que na dublagem tem algumas coisas que são muito legais. Assim. Primeiro que a comunicação é diferente. Uma peça é diferente de uma peça filmada ou de um filme. O tipo de interpretação e comunicação é diferente. No microfone da dublagem, também. Lá você não é um criador, eu não vou criar um personagem. Eu já tenho uma atriz que estudou, que criou a personagem, tem um diretor que fez uma concepção inteira de um filme. Eu tenho que transformar aquilo numa versão dublada. Eu tenho que ouvir algo em inglês, tirar a musicalidade do inglês e fazer como que nós brasileiros, nos comunicamos. A gente fala muito mais grave que um americano. Os nossos finais de frase são mais fechados. A gente não canta tanto. Às vezes, quando você escuta um filme italiano, nossa primeira intenção é de falar um pouco mais cantado. E tipo, não, eu estou falando, você tem que falar da mesma forma como um brasileiro. Então, na dublagem, eu acho que é muito legal, porque num dia, sei lá, eu dublo 6 produtos diferentes, né, entre escalas de 1 hora, 2 horas, 45 minutos, 3 horas. Né, durante um dia, você vai para vários estúdios. Agora que está voltando presencial, você vai para lá, aí você volta para a Vila Olímpia, aí você vai para o Home Studio, aí você volta para a Vila Olímpia de novo. Então, você roda. E isso é uma delícia, porque em um dia você viveu muitas histórias. Você faz reality show, aí você faz uma animação que é muito mais articulado, aí você faz uma série que é mais grave, aí você... Assim, você tem que ter isso muito rápido. Por isso que para quem quer ser dublador, precisa ser ator, precisa ter o DRT, precisa ter as ferramentas básicas de atuação. Dentro de um estúdio, você não tem esse tempo, que nem num teatro, que você tem o processo de sala de ensaio para descobrir como o seu personagem fala aquilo, descobrir qual é a relação dele com a mãe. No estúdio, às vezes o diretor te conta a história, às vezes não. Que não é necessário. Se você faz um personagem grande, ele vai te contar a história, mas às vezes não. Você vai pegar o texto que já está traduzido, ele vai falar, olha, número tal, porque o texto ele é dividido a cada 20 segundos. Então, eles cortam isso e numeram. Cada 20 segundos do filme é um anel. Então, se seu personagem está dentro daqueles 20 segundos, você faz aquele anel. Então, ele vai lá e fala, anel 20. Aí você vai lá, passa uma vez, você está vendo, ele está conversando com a mãe, ela está meio chateada, porque ela está falando uma coisa difícil. Beleza. Ok, ensaiando. No seu ensaio, você já tem que fazer mesmo para encaixar a boca. Na terceira, você já está gravando. Você não tem tempo para descobrir quem é o personagem ou quais são as crises da vida dele. É muito mais rápido do que um processo de teatro. E também tem a sua delícia de fazer isso, né? É uma delícia. O game é um pouco pior, que não tem a imagem, né? A gente só ouve... Aí você fala... Localização, Minato. Você fala, o que aconteceu? Porque vem japonês, coreano, espanhol, vem qualquer coisa, né? Eu dublei o japonês, eu dublei o Minato, né? Eu fiz o... Como é que ele chama, o personagem? Não, eu fiz o Minato no Naruto, que é o pai do Minato.
E era o game inteiro em japonês, cara. Sensacional. Só que é um idioma que eu desconheço completamente. E completamente é mentira. Mas Você que a tem que gente, seguir ainda a wave, né? Aí você fala, uau! E é só uma onda na tela. Só o que é isso? Fora a quantidade de socos que a gente... Né? De manhã você já bateu em todo mundo, você já que eu morreu tô 5 fazendo vezes, aqui? já tipo... Mas aí você falou da empresa, né? Do negócio. Chega lá e fala, tem chute no estômago. Soco no ombro. Ficou bom? Não sei como é que é isso. E aí você fica ali fazendo vários barulhos e depois alguém põe no lugar. O game é mais desprendido ainda, não tem nem a cena, você não sabe nem o que está acontecendo lá. E a locução? Como é que é a prática da locução? Conta um pouco para a gente. Cara, eu adoro a locução, de verdade. É o que me estimula a fazer. Mas eu saio do estúdio e já não lembro mais o que eu fiz, particularmente, assim. Lembro no máximo a marca que eu... Só que e aí você faz de tudo também. Só que é diferente. Todo mundo aqui faz locução comercial, né? Eu já fiquei muito tempo com Walmart, né? Feirão no Walmart. E depois você faz Bradesco Prime. Mas é isso, você vai lá, fala uns negócios, tem que falar direitinho aquilo. É outro caminho de comunicação, que é o caminho da venda mesmo, você vai vender. Apesar de, como eu sou um ator e não sou só locutor, porque aí existe sim a pessoa que é só locutora, que é um vozeirão, uma voz, enfim, uma voz que todo mundo... Esses padrões também caíram. Nesse sentido, inclusive, meu trabalho diminuiu. Hoje a quantidade de mulheres, né, na locução é muito maior, o que eu acho que é isso mesmo, né? Chega, né? Porque era só um bando de homem branco lá, com vozeirão de avô. A própria dublagem também. Antes eram os grandes locutores de rádio, hoje em dia são artistas, atores. Buscamos vozes naturais, né? Isso. E a locução está muito aí também. Vozes com acento, né? Não só aquela voz que a gente acha... A Bruna falava uma coisa que parecia que o locutor tem uma voz que não é dele, sai de algum lugar, né? Quando você fala, quem está falando isso? É o rádio que está falando isso, né? Não é alguém, é um treco. Mas esses padrões desmancharam. Mas... Acho que eu esqueci o que eu ia dizer. Esqueci mesmo. Mas, enfim, essa voz padrão diluiu... lembrei. E mesmo assim, como eu tenho formação do ator e ela é inevitável na minha expressividade, eu não faço tanto o comercial tão padrão. Eu acabo fazendo os institucionais. Fiz muita troca de marca, endomarketing, né? Ou, agora sim, a Perdigão está de volta às prateleiras. Só quem estava ouvindo isso era a diretoria da Perdigão. Né? Porque quando fundiram com a Sadia, eles ficaram fora da prateleira por uma questão contratual, os embutidos. Aí quando eles voltaram, isso era uma festa. E eu falei, nossa, aí eu fui lá, o senhorzinho tal, em 1634, ele teve uma ideia. E eu contava histórias. Então eu fiz muito esse trabalho na locução também. Mas eu adoro a locução, chega lá e fala, cadê aqui? Ó? Conteúdo teatral. Teatro, você tem que ver. Adoro. Me dá 3 pau e está tudo bem. Deixa eu ver o que eu falo sobre locução. Primeiramente, assim, eu acho que a gente vive uma sociedade muito, muito massificada da imagem. E não é à toa que tem crescido tanto podcasts, entre outras propostas relacionadas à voz. E é um campo tão, tão rico para o ator trabalhar, e eu não consigo imaginar o que virá daqui para frente com relação a trabalhos da voz que vão surgir, além do retorno da radionovela, a partir dos podcasts. Ou seja, quando a gente está falando de dublagem, locução, está falando de voz, e está falando de mercado de voz para ator, eu acho que talvez, pensando em quem está começando a carreira, quem está se formando agora e está nos primeiros anos de carreira, pensar nisso também, se for uma coisa que te toca. Se trabalhar com voz, trabalhar com som é uma coisa que te toca, de procurar. E procurar formas novas de fazer também. Maneiras novas assim, de fazer. Dá para tirar uma graninha com isso, tá? E assim, eu estou falando mesmo que assim, o importante é isso, né, gente? Como é que a gente sobrevive nesse mercado? Tem plataformas assim, virtuais, 99 freelancer, várias, diversas. Locutores.
locutores.com, que você consegue encontrar pessoas que estão procurando locutores, ou pessoas que oferecem seu trabalho, enfim. O que eu acho que é importante frisar é da gente sempre tomar muito cuidado com o quanto a gente cobra no mercado, porque justamente nessa leva, você vai ter gente que vai estar cobrando vintão para fazer uma locução, que é um absurdo no mercado. Então, não é 20 mil não, gente, que ela está falando. Não é 20 mil, não. Não é 20 mil, não. 20 pila. 20 pila. Já viu uma plataforma chamada 20 pila? Você dá para pegar locutores lá por 20 pila. E uma pessoa que está entrando no mercado e quer fazer o trampo fala, não, topo fazer por 20, sem problema. E aí você acaba quebrando toda uma estrutura e ferrando tua própria profissão. Para mim, essa é a frustração básica do nosso trabalho artístico. Que é quando a gente esquece que é trabalho. A falta da união e quero fazer a todo custo, né? É por amor. Então assim, ó, eu por acho chance, né? Por oportunidade, para entrar, para furar a bolha, para sair da panelinha. Quer dizer, tem todos uma série de situações que a gente tem que se colocar nos vários pontos. Quer dizer, uma pessoa que está muitos anos já na dublagem, estabilizada, já tem sua carreira, não sei o quê, ótimo, ela quer, é tranquilo chegar e falar, minha hora é tanto, senão, beleza. Agora, um cara que está se formando e que fala, nunca vão me chamar. Nunca vão me chamar. Tem um pessoal lá que está direto lá dentro, não sei o quê. Eu preciso encontrar um jeito de furar a bolha. Aí as pessoas vão por esses caminhos que provavelmente é um tiro no pé. Mas... eu entendo, mas ao mesmo tempo, eu acho que você querendo entrar num mercado de locução ou no mercado de dublagem, você tem que conhecer ele. Né? Tipo assim, a dublagem é muito unida. A gente tem um sindicato que a gente há 50 anos faz greve e luta para que a gente tenha os direitos. E esses direitos, ele também tem uma parte para quem está entrando no mercado. Porque os empresários, eles querem sucumbir a um ponto de você poder fazer um monte de dobra e ter que contratar menos pessoas. O nosso sindicato não, é só até aqui. A partir daqui você vai contratar gente nova para entrar no mercado. Então eu acho que a partir do momento que você quer entrar em algum lugar, conheça, converse com pessoas. Isso que vocês estão fazendo aqui de saber já é uma forma de respeitar o mercado que vocês vão entrar. Eu entendo que as oportunidades são escassas e é difícil entrar numa panelinha. Mas, assim, na locução, tem o Grupo da Voz, não é? Qual que é o nome? Clube da Voz. Clube da Voz. Você é convidado a entrar. E eles dão muitas oficinas, eles têm muitas palestras para falar, porque na locução, normalmente, para você começar, você negocia com o cliente. É muito direto. São poucas as agências que fazem isso. Então, eu posso cobrar 100 e o Joba cobra 1.000. Eles vão querer fechar com quem? A gente teve uma conversa dessa já na vida, né? Sim. Você recebeu uma proposta de um banco digital. Sim. E ela falou, mano, quanto eu cobro? Foi quantas vezes? E a gente vai atrás para ajudar. Conversa com as pessoas. Eles vão lá e oferecem 2 empadas e uma Coca-Cola, e aí? Eu acho que o ponto até, por exemplo, vou dar um exemplo. Você não vai cobrar por uma locução o preço que um cara que está há 10 anos no mercado, que pegou clientes fodas, eu truco isso aí que você está falando. Vamos lá. Pois é, você não vai cobrar esse preço desse cara, não é isso que eu estou dizendo. Aqui, assim, existe um preço mínimo no mercado, existe uma média. Então, quando você vai começar a trabalhar nisso, é importante se informar, é importante saber para você não cair esse preço, essa média. Você está começando, é isso mesmo, você não vai cobrar teu preço lá no alto. Eu entendo, tem gente que já começa cobrando o preço lá no alto, já se valorizando. E é uma estratégia também, é uma estratégia muito boa, porque quando o cara pega, ele já se posiciona entre os tops. Olha, tudo que eu estou dizendo, são questões de escolhas. Mas o que prejudica o mercado é aquele que vai abaixo da média, que sucateia o mercado, aceitando por um valor muito, muito abaixo. Aí, por exemplo, isso que a Luísa estava comentando, essa briga, né, não é uma briga, é uma conversa de cavalheiros à mesa, assim, com empresários e dubladores, e vamos conversar, Às tá? vezes não tem guerra, ninguém fica... Não é isso, né? É uma conversa até chegar num acordo. Que ela diz, por exemplo, quando você chega para fazer personagens pequenos, pontas ali num produto que você vai fazer de dublagem, eles podem fazer você fazer uma quantidade X de dobras, ou seja, você pode fazer uma atendente ali, uma recepcionista ali, uma outra personagem aqui. Se eu faço, por exemplo, 4 dobras, alguém ficou em casa. A dublagem é porque muito organizada, se eu fizesse 3, eles teriam que chamar mais uma pessoa. Então, quando a gente briga, por exemplo, por uma questão de não ter tantas dobras, não é por uma questão de que eu não posso fazer tantas dobras, é porque eu estou pensando em quem está em casa e poderia estar lá trabalhando também. Então,
aí é uma outra questão para a gente pensar. Eu nasci em 80. Feliz década de 90, eu tinha muito essa influência dos movimentos sindicais. E dos anos 2010 para cá, eu vi cada vez isso sendo mais enfraquecido. Porque eu acho que a gente, enquanto sociedade, perdeu muito o senso de coletividade. Eu, meu. E não é só eu, meu, somos nós. Porque se eu sucateio o mercado, acaba reverberando em você, e todos vocês vão ficar em casa e não vão trabalhar. Não é? Então, é importante a gente pensar na gente enquanto indivíduo, mas é importante a gente pensar na nossa profissão, enquanto profissionais, enquanto uma coletividade. Porque, em certo aspecto, a gente está cada um lutando pelo seu. Mas, em outro aspecto, a gente está cada um lutando por nós, sempre, né? Eu duvido disso, eu discordo disso que você falou, do preço, porque acho que o preço é um misto do que o produto vale. Ah, também. Isso é importante. Vou contar aqui, vou falar a marca, depois se alguém reclamar, eles que lutem. O McDonald's, na verdade, eu não trabalho direto, tá? Ah, você vai por agência, por estúdio? Sempre é pelo estúdio. Né? Muito raro, mas foi acho que uma vez só que eu fui direto na marca. Aí o estúdio me escalou para fazer o teste para o McDonald's. Aí tem uma coisa que chama agora a internet, né? Que eles falam, não é só para a internet, como se a internet fosse uma bobagem. Como se não tivesse um acesso gigantesco, é o maior né? acesso, né? Se falasse, não é só para TV, até me daria dó. Mas hoje, não. Né? Só internet, 6 meses, McDonald's. A oferta foi de R$700. Então, aí não dá. Aí eu pedi, falei, 6 meses, 180 dias. Eu pedi uma oferta média por dia. Aí o pessoal não entendeu nada, né? Não, mas falei, não, eu prefiro um lanche, batata e refrigerante por dia durante 6 meses. Que é 10 vezes mais do que eles estavam oferecendo. Porque se uma única pessoa no mundo, né, na internet, me ouvisse falar McDonald's, já acabou. Tinha exclusividade? No segmento? Não. Não? Não. R$700 não existe. Eu estou falando o nome da maior vendedora de sanduíche por hora do mundo. Saca? Ah, é só para fazer um não sei o que da Samsung. Não, não é só um negócio da Samsung, é a Samsung, irmão. Você vai fazer esses caras venderem milhões, às vezes bilhões de reais, para lançar um novo ar-condicionado no verão. Só o valor da inserção que ele está pagando para o rádio para colocar a tua voz lá, então, gente, o que aconteceu com o nosso mercado do que o seu talento. Então, mas o que aconteceu no nosso mercado, que deu uma detonada na locução, que a gente precisa cuidar muito, é que o veículo barateou, porque a internet tem uma sensação de ser de graça. Né? A internet é R$0. Você vai lá e bota no Instagram da empresa. Você faz uma distribuição de nem R$1.000, você tem um alcance no Facebook, no YouTube, e etc. Coisa que antes, para inserir, o áudio representava 10% de qualquer orçamento publicitário. Hoje, ele é quase 80%. Porque o veículo sumiu do custo, das custas. Ninguém mais precisa pôr alguma coisa na novela da Globo. É muito raro. Quem assiste a novela da Globo não é a mesma turma que vai comprar o Splitter, saca? Tem outro Agora é lugar. tudo no Instagram, né? Aí no Instagram que é R$0. Instagram, ou você tem YouTube. o publi. Ou você tem aí o Instagrammer que vai fazer a publi e aí ele cobra 30 mil. Né? Mas, chutando baixo, viu? Chutando Porque baixo. Os valores de Instagram Mas aí a são gente absurdos. vai lá e a carreira que você estava falando, um locutor que já... Eu acho que nenhum locutor vende por si. A não ser que você seja uma voz famosa. Né? Isso, Galvão Bueno falando o seu cobertor por sobre o travessão, aí talvez venda mais o seu cobertor. O Fagundes falando para você em algum lugar, o Tony Ramos. Mas tem o uma voz investimento que você... da sua vida. Você está fazendo Sim. esse trampo e você passou porque você teve uma experiência e você E pela entrega aquilo né, que Lu? eles querem. E a gente Exato. entrega em 3 minutos. Exato. Tem locutor ali que vai ficar 2 horas no estúdio, a gente que tem carreira fica 15 minutos. Exato. Quando eu tinha o contrato com o Walmart, que desistiu de locução por conta da pandemia, resolveu fazer tudo com carrossel e pronto, eu trabalhava 20 minutos por semana. Por uma questão minha, de chegar lá e pá, entregar. Falar um monte de oferta, falar título, falar rodapé e pum, em 20 minutos eu fazia 5 publicidades deles.
que é para 5 marcas do Walmart. Né? Então, e eu cobro por isso também. Eu falo, não é só 15 minutos. Eu falo, é só 15 porque a gente entrega. Contrata quem não entrega, você vai ficar 5 horas com o cara acertar lá, para a pessoa fazer. Eu sinto Agora, então, por exemplo, só rapidinho, só complementando, concordo com tudo que você disse, é porque uma coisa na minha cabeça mas não é que exclui a junta outra, tudo, mas é. por exemplo, uma vez veio uma proposta para mim, mas era muito baratinho, mas muito baratinho mesmo, assim, não chegava a ser 20 pila, tá? Mas era um valor um pouco mais abaixo, assim, do mercado. E aí, era uma clínica que estava fazendo uma campanha para fazer... quando você tira quando você tem um gato ou um cachorro que você vai na clínica para o gato e o cachorro não ter mais bebês, como que é? Isso, fazendo uma campanha de castração de Jogando animais mímica agora. gratuitas. Eu estava tentando lembrar. Gratuita. Então, assim, poxa, cara, é uma campanha gratuita para castrar os animais para pessoas que não têm condição. Eu fiz por aquele valor, entende? Eu fiz amparo animal agora de graça. Então, e assim, eu acho que é importante a gente pensar, é exatamente isso, tem a questão do cliente, tá, tudo bem, tem cliente que você vai olhar e falar, pô, cara, só que aí você também não vai baixar tanto o preço lá, agora tem cliente que, aí, por favor, aí vem a questão de se informar, de saber o preço do mercado, saber o que é preço regional, o que é preço estadual, o que é preço nacional... A quantidade de cortes que eles fazem. Exatamente. Vai cortar 5 segundos para quê? Vai passar no YouTube. Né? Exatamente. É importante, só complementando, mas... Não, é só uma curiosidade, porque eu acho que muita gente não sabe. Eu descobri em 2009, 2010, que existe DRT de locutora, né? Hoje eu tenho DRT de locutora também, além do de atriz. Como que eu descobri isso? Porque eu fui trabalhar no Globo Esporte como repórter e eles me pediram um DRT de apresentadora. E aí eu fui fazer um curso no SENAC, que é um curso que se chama Apresentadora de Telejornalismo e Programas Jornalísticos, para tirar o meu DRT de apresentadora. E aí, no meu DRT de apresentadora, veio apresentadora, locutora e animadora. Animadora, até hoje eu não sei o que será, que é animadora, pompom, não sei. Não sei o que é, até hoje. Líder de torcida. Até hoje eu não descobri o que... Mas aí foi que eu falei, que eu olhei o meu DRT e falei assim, locutora? E eu não era locutora. Até lá, naquele momento, eu era atriz, era apresentadora. Falei, mas locutora, tá aí, interessante. E aí uma curiosidade, porque assim, eu acho importante a gente, esse DRT de apresentadora, ele é pelo Sindicato dos Radialistas, né, que é diferente do Sindicato dos Artistas, do SATED. É um outro sindicato. Mas eu acho importante a gente se profissionalizar e a gente ter esse registro para a gente estar preparado para eventuais oportunidades. Por exemplo, essa oportunidade de ser repórter do Globo Esporte, na época era o Thiago Leifert que apresentava, apareceu e eu fui desesperada a correr atrás para não perder esse trabalho. E conseguir. E aí pode ser que apareça uma outra oportunidade para você, que o cliente fala, olha, tem essa vaga, mas você tem o DRT? Porque a gente vai precisar te registrar, a gente só pode te registrar se você tiver o DRT da função. Então, acho que estar pronto também é uma coisa muito importante na nossa profissão. Né? Eu hoje, por exemplo, estou fazendo aula de canto. Não sou cantora. E também não pretendo fazer, por exemplo, teatro musical, né, como Jô, mas pode aparecer uma oportunidade, algum diretor fala assim, olha, tem uma personagem aqui que é o seguinte, ela canta. Vamos embora, vamos fazer. Então, acho que isso é muito importante, da gente estar sempre se atualizando, se preparando. Não precisa ser um exímio, cantor ou cantora, mas, pô, se você entregar que nem tem aquela série agora que estreou, Rensga, alguma coisa, não tem? Aliás, eu vou Aquela estrear. menina que é a protagonista, ela não é cantora, Exato. mas ela entrega. Ela cantou bem. Ela fez o que foi pedido e está fazendo o maior sucesso. Então, acho que é importante a gente estar... Vou estrear na Netflix agora, dia 21 de setembro. Você está também? Não, com a concorrência dessa, que é o Só Se For Por Amor, que é a série musical, a primeira série musical brasileira da Netflix. E eu não canto. A importância de estar pronto. Você não canta? Na série. Mas ele canta muito, gente. Vocês têm que ver ele cantando. Lá ninguém nem sabia que cantava. Olha só. Agora eu queria perguntar, de novo, focando neles, as pessoas que estão chegando agora. Vocês falaram o tempo de carreiras que vocês já têm, quer dizer, acho que a mais nova é a Luísa, né? Acho que sim, né? Eu tenho 31. Não deu tempo. Mas aí já tem 10 anos de carreira, é isso? Já, 10, 12 anos de carreira. por aí. E o resto tem mais. Hoje em dia, como é que vocês conseguem a vida financeira de vocês? Vocês se sustentam?
Vocês conseguem viver do que vocês trabalham? É uma vida tranquila? Vocês conseguem fazer patrimônio? Vocês conseguem fazer poupança? Como é que é a questão da instabilidade financeira? Conta um pouquinho para eles dessa realidade. Olha, eu estou numa fase muito boa da minha vida, assim. Eu sinto a dublagem, eu dublo há pelo menos... Eu comecei lá em 2012, 2013, e eu demorei uns 5 anos para ter isso rotineiramente no meu dia, né? Então, tipo assim, todo dia trabalhar e conseguir tirar um dinheiro por mês. Hoje em dia, é isso, eu trabalho em muitos lugares. Tenho a voz original, tenho teatro, eu tenho uma loja com a minha irmã, locução. Eu estou num momento muito bom financeiramente, porque cada mês vem chegando dinheiro de um lugar. Consigo fazer meu pé de meia, consigo pagar todas as minhas contas. Acho que também é bom a gente colocar isso, porque nem sempre também a gente precisa ser tudo artista ferrado, sabe? Tipo, tem caminhos para isso, tem publicidade, tem muito trabalho aí disponível. E já faz alguns anos que, é claro, que 70% da minha renda vem do trabalho de voz, vem da dublagem. Vem de uma sementinha que eu vim colhendo há muito tempo. E diariamente eu dublo quase 8 horas, de 8 a 10 horas por dia. Então, tipo assim, trabalho muito, tipo, para ganhar o dinheiro para poder fechar todas as contas. Mas, sim, consigo sobreviver, consigo pagar as minhas contas, consigo investir. Comecei a produzir espetáculos também, musicais autorais, em 2018, 2019, também colocando o meu dinheiro, o dinheiro que eu tinha guardado e feito o meu pezinho de meia. Chegou no momento em que eu cansei de esperar as oportunidades e de só me fecharem como a pequenininha, bonitinha, loirinha, bonequinha, princesa, e falei, cara, quero investir numa coisa nova. E comecei a produzir os meus espetáculos também com a grana, e isso também foi uma forma de fazer a coisa circular, né? Começaram a aparecer projetos diferentes para mim, tipos de trabalhos diferentes. As pessoas começaram a me dar trabalhos mais difíceis. A dublagem começou também. Eu parar de fazer tantas pontas e comecei a fazer personagens maiores. Então, eu sinto que hoje em dia, depois de 12 anos, 10 anos, investindo meu tempo, meu dinheiro e meu suor nisso, hoje eu tenho uma estabilidade muito boa que eu consigo viver com isso. Quero mais. Vocês conhecem, alguém aqui conhece o Capão Redondo? Pois então, eu só saí do Capão Redondo depois de 33 anos, então demorou. Né? Até os 33 anos, eu nasci, morei na periferia minha vida inteira, só saí da casa dos meus pais com 33 anos. O que é, acho que, relativamente tarde, né, hoje em dia. Não sei como que estão os padrões aqui do Brasil, mas eu tinha muitos amigos que já moravam sozinhos. E eu demorei, eu só moro sozinha há 3 anos, que foi quando só depois da novela mesmo, que tive uma ascensão assim, profissional e que eu consegui sair de casa. Então, assim, até 3 anos atrás, andei minha vida inteira de ônibus, morei minha vida inteira na periferia, não conseguia pagar minhas contas, precisava da ajuda dos meus pais muitas vezes. Então, assim, hoje em dia, sim. Hoje em dia, eu consigo me manter, mas eu tenho muito claro, assim, para mim, que eu consigo me manter hoje não com a minha carreira de atriz. Mesmo tendo feito, por exemplo, esse ano fiz 3 filmes, ano atrasado fiz novela, fiz série, tem série da Amazon, não sei o quê, mas é um trabalho assim, por exemplo, você faz um filme hoje, né? Você tem, sei lá, 20, 30 diárias. Aí acabou, você fica 3, 4 meses sem fazer nada. Então, assim, aquele dinheiro que você ganhou, você está gastando nesses 3, 4 meses, você não está fazendo nada. Entendeu? Esse dinheiro vai indo. Então, hoje eu tenho muito claro que eu tenho, sim, independência financeira, moro num lugar legal, tenho a minha vida financeira estável, mas por conta da minha carreira de mestre de cerimônias. Porque evento eu tenho toda semana. Então, toda semana eu estou trabalhando, tem evento que são cachês bons, corporativo paga bem, trabalho com Instagram também, faço public posts. Public posts. Que paga minhas contas. Então, assim, eu tenho muito claro que hoje eu tenho essa estabilidade, mas não é com a carreira de atriz. Cara, essa consciência financeira é incrível também, porque, assim, eu fui muito privilegiada porque eu tive uma família que me deu apoio e eu pude trabalhar um tempo, sendo que eu não tinha contas para pagar. Mas eu sempre aprendi também que o dinheiro que eu ganhei, eu não gasto. Eu entendo quanto tempo ele vai durar na minha vida, porque a gente não sabe qual é o próximo trabalho. Então, isso foi uma coisa que eu aprendi desde muito cedo,
a cuidar do meu dinheiro, a entender o quanto que eu podia usar e quanto que aquilo ia durar, e, enfim, guardar, sabe? Pague todas as suas contas, tire uma porcentagem, coloca numa poupança e use o que sobrou. 30%. É. Você guarda Eu 30? aprendi com Você guarda 30? como é que é o nome do cara lá da XP? O profissional lá que cuida dos investimentos. Consultor financeiro, que são 30%. Entrou, não importa se é R$100 ou R$1.000 ou R$10.000 que entrou na tua conta, 30% na hora você já guarda aí para o seu... 30% na hora já vai para o imposto. Já vai para o quê? Imposto de renda, na verdade. Que a gente não vai ter. Vai lá, Mar. Então, eu desde essa época, acho que por volta dos 18, desde os 18, assim, eu sobrevivo 100% da minha profissão. E isso já é uma grande vitória no país que a gente vive. Absolutamente. Porque, e quando eu digo isso, eu digo que teve fases terríveis. Fases muito terríveis financeiramente. E fases muito legais, assim. Mas eu nunca cheguei numa fase que eu pudesse dizer, agora eu estou bem, agora eu estou tranquila. Atualmente, eu consigo guardar todo mês. E isso já é muito bom. Assim, já faz algum tempo que eu consigo ter uma reserva todo mês. Não significa que uma reserva maravilhosa. Mas também, nem sempre vem a quantidade necessária para você realizar todos os seus sonhos. Eu quero fazer uma viagem, pois esse ano não dá, porque eu preciso ter isso guardado, porque eu não sei como que vai ser os próximos 2, 3 meses. A gente sempre vai pensando assim, né? Nos próximos e nos próximos. Então, isso é muito importante. Tentar, às vezes é muito difícil mesmo. Por exemplo, quando eu fui para Curitiba, quando eu trabalhava numa companhia de teatro empresa, eu ganhava cerca de R$500, R$600 por mês. O lugar onde eu morava, eu pagava 400, me sobrava tipo 200 para comer e ir para Campinas uma vez por mês para visitar minha família. Milagre. Não, o milagre foi que durante os 3, 4 primeiros meses, mesmo, sem brincadeira, eu comia, tipo, 2 pães por dia. Só. Uma dieta incrível, hein? Porque, assim, se sobrasse alguma coisa, era para xerox. Mas eu sabia o que estava em jogo. Eu sabia o que eu precisava fazer, assim. E eu nunca me arrependi disso, assim. Não é fácil. Eu acho que são escolhas, às vezes, que a gente faz mesmo que envolve muito, muito sacrifício em muitos momentos. E, às vezes, tem esses altos e baixos. Mas eu posso dizer que compensa. Porque, bem ou mal, por exemplo, tem situações... Eu fico, por exemplo, pensando hoje que a gente está conseguindo tirar uma renda um pouco melhor, que a gente está conseguindo se estabilizar um pouco melhor. Se eu tivesse num emprego que eu tivesse certeza que era sempre aquele mesmo salário todo mês, eu nunca ia progredir mais do que isso. Então... vai acontecer altos e baixos na vida de vocês, é normal. É importante mesmo fazer uma reserva. Aí veio uma grana, eu quero muito fazer tal coisa. Faça. Mas faça se você pelo menos tiver uma reserva para uns 2, 3 meses para frente, para você ter pelo menos um mínimo de segurança e não dar a louca de gastar e depois não saber o que acontece, sabe? Eu tenho bem certo para mim. Meu pai faliu, nós éramos muito jovens, foi lá no Plano Collor, meu pai faliu. E aí, pouco tempo depois, a casa ficou na minha mão e do meu irmão, fazendo teatro. Né? A minha irmã quis fazer a faculdade e conseguiu um trampo que zerava. Entrava aqui e saía lá na mensalidade da faculdade. E eu e o Demétrios mandando brasa, música e teatro. A gente tocava à noite, a gente fazia som de espetáculo, luz de espetáculo. Ficamos quanto tempo fazendo Bacalhau e Binho? 5 anos, 5, 6 anos. E eu tocava de terça a domingo, sexta-feira era espetáculo e tocar. Entrava às 2 da manhã para tocar. Então, eu sempre vivi assim e aprendi a viver assim. Mas era quase que vender o almoço para comprar janta, às vezes. Era aquele corre, né? Sustentar uma casa com 5 pessoas. E depois, sozinhamente, a locução, assim como a dublagem, né, muda a vida, a locução mudou a minha vida total. Eu ganho numa dublagem um salário de um mês de espetáculo. Né? Às vezes eu vejo que o meu cachê teste, às vezes é oferta de cachê
de locução para outras pessoas. Né? Você fala, caramba, mas é um trampo que eu faço fiz Senac, me formei no Senac em 99 e sou locutor profissional desde então. E fiz por conta de já estava trabalhando naquela pegada de você está começando, que é aquele truque que a gente está falando aqui, que é muito importante, principalmente a gente que já trabalha, de melhorar a entrada de quem está começando. E acho que aí é uma coisa importante. Assim, a responsa é nossa também. A gente tem que se organizar e não deixar um produtor pagar mal, que é o que a dublagem faz lindamente. Né? Não tem erro na dublagem. Você vai ganhar lá aquele dinheiro por anel, aquele dinheiro por... Na verdade é por hora, mas é uma sequência de 3 anéis, né? Enfim, tem os picaretas, 20. né? Sempre tem alguém que mas quer dar uma rapidamente pulada, vocês eliminam esses picaretas. Sim, assim total. fica sabendo, fecha o estúdio. Porque isso mantém a profissão funcionando. Né? Para quem já está e para quem vai chegar. O teatro precisa fazer isso também, a locução também. Mas no teu caso, o Joba teve a virada do teatro musical, que também mudou a tua realidade financeira pessoal, né? Sabe que financeira nem tanto, tio. É mais de exposição do que financeira. Eu ainda ganho melhor na locução. Mas assim, pensando neles, quer dizer, o teatro musical paga diferente do teatro que não é musical, tá certo? Se a gente falar das superproduções. E a gente está falando de superproduções mesmo. Né? A gente está falando de franquia da Broadway ou... porque um musical como faço hoje, Vingança, ele não paga o que a Bela Fera vai pagar. Ou, sei lá, a Anastácia vai pagar. Né? Uma coisa que eu acho que o teatro musical é muito bom para quem está entrando é que ele é muito acessível. Ele abre audições. Você consegue se inscrever, você consegue apresentar seu material, se você estudar, é muito mais aberto do que um teatro, né? Para você entrar numa temporada com uma companhia, você tem que conhecer a companhia, ou um produtor tem que saber... Raramente, pelo menos eu fiz pouquíssimos testes de teatro. É raro abrir É audição. muito raro. No musical, você tem essa chance. E aí, é um lugar onde tem uma captação, tem uma lei de incentivo, tem um apoio. Você vai ganhar durante a época de ensaio, você vai ganhar durante temporada. Então, sim, durante aquele projeto, você vai ganhar bem e é uma forma fácil de se acessar aquilo. Por isso é importante quem se formar em artes cênicas tentar a especialização em canto, pelo menos. Mas não faça só canto. Vá fazer artes cênicas, porque senão você vai morrer no coro e é ruim. Vai morrer no coro. No coro. Eu acho que é a parte de relacionamento, porque a Luísa falou uma coisa assim que é um pouco mais justo, mas eu não sei até que ponto é justo, porque as audições que eu vejo, sempre as pessoas que passam é algum conhecido do diretor, é alguma pessoa que é indicação, que é conhecida. Tem isso, não tem? Tem, na verdade, desculpa. Pelo menos entre os Vou... melhores papéis, personagens. Não, na verdade é quem entrega, Bru. Isso é muito raro você ver alguém ruim em cena. Não ruim, mas assim, Então, entre os... o que acontece a experiência vai te colocar no lugar. É igual a Tá. panela. A dublagem é panelinha. Não é panelinha. Panela só é ruim para quem está fora, né? Isso é um pensamento também. Mas, de qualquer maneira, quem está entregando, quem vem entregando, você vem entregando. Só chama a Bruna para fazer mestre de cerimônias. Porque você vai lá e quebra tudo. Para que eu vou ficar pensando muito? Né? Putz, vou abrir audição, vou. E aí, a Lu me entrega. Não tem... Ela vai fazer, eu sei que ela vai fazer, ela tem experiência, tem 10 anos aí, ou sei lá, a gente está fazendo, eu faço musical também desde 2002. São 20 anos fazendo musical. Chega um momento e fala, essa personagem aqui, a gente sabe que o Joba entrega. Cara, você não quer vir fazer o teste para o Gnigo te ver? É natural chamar isso. Eu acho que tem um ponto também que a gente às vezes acha que só porque a pessoa é atora e faz musical e é menos ou não, mas quem faz musical, gente, é um atleta de alta performance. Mas, gente, são 7 apresentações por semana, 2 horas cantando, dançando, pulando, fora que, assim, ensaio, você ensaia 6 vezes na semana, pelo menos 10 horas por dia. Se você não tem uma consciência corporal, se você não tem um estudo do seu aparelho vocal, se você não tem o mínimo de... Não é nem entrega, é assim, você é um atleta para fazer isso. Na época que o Arthur, meu namorado, fazia o Escola do Rock, eram 3 horas de peça, 7 apresentações cantando rock and roll o tempo inteiro.
Ele parou a vida dele para isso. Ele acordava, ele fazia exercício vocal, ele ia para o teatro, ele comia certinho, ele saía de lá, ainda tinha mais 2 horas de colocar gelo, fazer aquecimento, passava em fono, médico. Tipo, é você se entregar somente para isso. E não é todo mundo que está chegando já vai colocar e pegar um personagem incrível que vai aguentar fazer isso. Eu entendo, porque tem muitos castings que eu falo, não acredito que fulano que vai fazer, não acredito que vai ser isso aqui. Mas, por outro, hoje em dia eu entendo a questão de você ser um conhecedor do que você está fazendo, entendeu? Essas pessoas que estão lá estudaram muito, estão lá há muito tempo fazendo aquilo. Não, e vamos Mas esse combinar lance de relacionamento quando- não é de uma forma ruim que eu falo, é de uma forma positiva, porque muita coisa muito legal que eu fiz na minha vida hoje foi devido aos relacionamentos que eu construí ao longo da minha carreira. Muita coisa. E faz parte, como em todas as carreiras. Como Vamos todas as combinar carreiras. também, não é só no teatro, né? O médico também, quem tem lá... É o network também, Funciona. né? Isso, Seu relacionamento não bastaria. isso que eu queria complementar, assim, na minha visão, tudo é panela, tudo mesmo, qualquer lugar. Na novela é panela, na dublagem é panela, tudo é panela. Quem está dentro, algum dia furou. A pergunta é como? Esses dias um cara me falou uma coisa que eu achei muito interessante. Ele disse assim, as pessoas estudam muito e querem saber quem é Fernanda Montenegro, mas eles não estudam quem foi Fernanda Montenegro lá atrás, antes dela ter conseguido galgar o caminho que ela galgou. Então, a pergunta é, panela, tudo? Tudo mesmo, você está entrando agora, entendeu? As pessoas já se conhecem aí. Como que se fura? Porque se elas estão lá, foi porque furaram. Então, como, né? É postura, é posicionamento, é profissionalismo, é chegar sempre no horário, é se preparar bastante, é tudo isso junto, é manter uma boa relação. Então, a questão é todo mundo pode furar qualquer panela que se queira. A gente só tem que saber qual é a estratégia certa e qual é a melhor forma de chegar lá. Vamos lá, então vamos ver as perguntas que o pessoal mandou para a gente. Então, vamos lá. A primeira pergunta é para a Bruna. E, na verdade, são 3 perguntas em uma que o Ezequiel fez. Ele gostaria de saber onde posso me formar como apresentador ou mestre de cerimônia. Você pode falar um pouco sobre o curso do SENAC de apresentador e quanto é o valor médio de um cachê de mestre de cerimônia em eventos? Ótimas perguntas. Bom, eu me formei como apresentadora no SENAC, naquele curso que eu falei, que é um que chama Apresentador de Telejornalismo e Programas Jornalísticos. É um nome grande, eu acho muito interessante esse nome, mas é esse o nome. Lá no SENAC também tem curso de mestre de cerimônias. Mas eu fiz o curso de mestre de cerimônias no Instituto Fale Bem, que é um instituto que tem ali na Vergueiro. E foram esses 2 cursos que eu fiz de apresentadora. Mas eu vou te falar, a minha formação de atriz, eu acho que foi o que mais me ajudou para apresentar eventos, assim, para ter raciocínio rápido, jogo de cintura, poder de improvisação e tudo mais. Mas é importante você fazer o curso porque tem todo um protocolo, principalmente quando você trabalha com autoridades. Quando você apresenta evento, por exemplo, um evento recente que eu fiz com presidenciáveis, você recebe, então, autoridades, governador, presidente, enfim. Tem todo um protocolo de cerimonial público que você tem que seguir, que são regras de cerimonial de anos, né, de uma vida inteira. Então, é interessante você saber esses protocolos também, para quando precisar você estar pronto para apresentar um evento. Não são muitos profissionais que têm esse protocolo hoje em dia em São Paulo. Então, por exemplo, eu posso apresentar um evento com autoridades hoje porque eu tenho esse protocolo de cerimonial público. Isso é legal, que é diferente de um evento corporativo, né? Uma premiação, um congresso, um webinar, enfim, um evento assim mais despojado, que não precisa de tantos protocolos. Então, são esses cursos do SENAC e do Instituto Fale Bem. Sobre precificação, tem um grupo que chama Novo Cerimonial, que não chega a ser, não é um sindicato, não é uma associação. Mestre de cerimônias é uma profissão ainda que não é regulamentada, né? Mas existe esse grupo que chama Grupo Novo Cerimonial, onde eles fazem encontros anuais e a gente discute várias questões da profissão. E uma delas, que é uma questão muito importante, que é a precificação. Foi decidido, né, num comum acordo, em um desses encontros, um preço mínimo a ser cobrado num evento corporativo, por exemplo, que é de R$ 1.500.
Esse valor, eu acho que é um valor justo para quem está se inserindo no mercado agora, é um valor que você não vai desequilibrar o mercado se você cobrar R$ 1.500, é um valor ok, de 6 a 8 horas de trabalho. Né? Aí, isso, se você tiver ensaio em dia anterior, aí você cobra uma meia diária para esse ensaio, e aí tem as outras coisas que você vai podendo cobrar mais. Mas, ao longo da sua carreira, conforme você vai tendo um nome, porque isso existe também nessa carreira de mestre de cerimônias, você tem um nome, né? Hoje em dia, hoje eu tenho 7 anos como mestre de cerimônias. Hoje eu posso dizer que eu tenho um nome no mercado. Quando uma empresa de organização de eventos vai cotar mestre de cerimônias, eles já lembram de mim. Eles lembram de mim, eles lembram da Adriana Bittar, eles lembram da Ludmila Bottas, eles lembram da Algisa Pires, que são as mestres de cerimônias aí que estão mais atuantes no mercado hoje em dia. Então, quando você tem um nome, aí você cobra por isso também. Claro. Né? Porque eu acho que é uma coisa natural de qualquer profissão. Você tem um nome, você é conhecido, você já fez marcas grandes. Né? É uma garantia de entrega também. É uma garantia de entrega. Eu, por exemplo, já fiz Odebrecht, Santander, Samsung, Itaú, marcas grandes. Né? Então, as pessoas, mesmo que nunca me viram trabalhando, mas elas sabem que eu já fiz tudo isso, elas nem pedem portfólio, muitas vezes não pedem portfólio. Então, hoje eu cobro entre 6 e 8 mil reais para apresentar uma cerimônia de 6 a 8 horas, mais ou menos, e 50% desse valor para fazer um dia de ensaio. Então, é mais ou menos isso. Eu acho importante a gente falar de preço. Tem muita gente que leva cachê como tabu. Eu acho isso uma problemática muito grande. A gente tem que falar de preço, sim. A gente tem que falar de valores, tem que abrir, tem que discutir, porque principalmente entre atores racializados, eu já vi acontecer muito de ator negro ganhar menos do que um ator branco, estando no mesmo patamar ali não é? Numa produção. Isso porque a gente não fala de cachê. Não sei o que é o problema, gente, de falar de dinheiro. As pessoas têm muito tabu. Tem que falar. Então, é isso. Espero ter respondido a pergunta. A próxima pergunta é da Luma. Ela gostaria de saber quais os cursos de dublagem que vocês fizeram e quais vocês recomendam. Porque é diferente. Começar pelos Eu sempre falo que é para tomar muito cuidado com o curso de dublagem, porque tem muito curso picareta. Virou uma empresa e, com isso, muitas pessoas querem dar esse curso. Eu fiz a Unidub, que é a Universidade de Dublagem, e é o lugar que eu indico para estudar. Lá tem vários tipos de curso. Tem curso que são 6 meses, tem curso que é 1 semana, os intensivos e tal. Tem outra escola que chama do Brasil também, que tem muitas coisas. É uma escola muito antiga. As outras eu não conheço quem dá aula. É sempre bom vocês pesquisarem quem são os professores, se esses professores são diretores do mercado. Isso eu acho que é uma antena que vocês têm que estar muito ligado disso, porque é o primeiro contato que vocês vão ter com o mercado. Então, é a pessoa que vai ouvir e falar, poxa, gostei do timbre dela, gostei da interpretação dela. Estou escalando aqui um filme, você não quer fazer uma pontinha, não sei o quê, Então, conheça quem são os professores do curso. Toma cuidado com os picaretas, assim, de ver as referências, fugir do online. Tem uma companhia que chama a Companhia Dom Caixote, que quem trabalha nessa companhia é a Flora Paulita e a Agatha Paulita, que são 2 dubladoras incríveis, artistas maravilhosas, e elas estão dando o curso que é Primeiros Passos da Dublagem. Elas você pode ir, com certeza que elas vão indicar e dirigir você num caminho muito bom. O que mais que tinha? Era isso, escola de dublagem. Eu não cheguei a fazer curso de dublagem. Então, além do Robson, meu amigo, que eu comentei, ter me dado essa dica, né? Coloca como horário de trabalho de segunda a sexta, das 8 às 16 e corre. À noite, a gente sempre pegava para treinar. Então, assim, ele me ajudou muito. Assim, é muito legal você ter quando você tem contato com alguém que já dubla, que já está no mercado há bastante tempo, de pegar essas dicas também. E eu fiz muito estágio, numa época em que era possível fazer estágio. Então, eu acho que assim, eu fiz uns 6 meses de estágio. Eu vi grandes dubladores, assim, babei muito em grandes trabalhos em que eu pude assistir durante esse período. Mas, além do estágio, também tinha esse treinamento, assim, sempre.
Teve um período que eu fui tentando treinar sozinha. Depois de um tempo, hoje em dia eu já faço isso um pouco mais, assim. Mas no início eu parei um pouco de tentar treinar sozinha para treinar com alguém me ajudando, porque eu estou falando para mim, tá? Não estou falando isso como uma regra. Para mim eu comecei a ter receio de pegar uns vícios de dublagem que não seriam legais, entendeu? De repente, não perceber que eu não estava fazendo de uma forma natural, ou que eu não estava... Então, o meu caminho foi treinamento, assim, direto com quem já estava, assim. Os cursos são coisas mais recentes, né, amores? Os cursos de dublagem. Eu fiz há 9 anos atrás. Isso é recente. Porque realmente a maioria das vezes você começava indo nos estúdios, ficava lá assistindo, acompanhando, e aí vem fazer uma pontinha. Aí você faz uma pontinha, 2 pontinhas, 3 pontinhas, já virou um cigarro maior. Desculpa, corta essa parte. Né? Você vai fazendo pontinha até aumentando o seu trabalho. E aí, ainda bem, hoje se juntam coisas e faz um treinamento, né? Por isso que mestre de cerimônias também, por exemplo, nem existe a profissão. Isso é uma coisa recente, efetivamente, assim, de ser importante, efetivamente, essa função, entender a função do mestre de cerimônias. E aí a dublagem é isso, é igual a dublagem de game. Quando eu acho que eu dublei o primeiro ou segundo jogo em português do país. Foi o Fórmula 1 em 2011. Tudo mato, não tinha nem preço. Quanto você vai cobrar? Eu falei, não sei, cobra caro isso, né? Sei lá. Não tinha preço. Hoje a gente consegue fazer. Mas fujam do online, cursos online. Online, não. Vai lá no estúdio. Online, não. Presencial é presencial, né, cara? Mas é a melhor entrada, né? Fazer o curso hoje. E antes da gente ir para a última pergunta, eu queria puxar um gancho agora, uma pergunta minha, porque você falou sobre mestre de cerimônia, apresentadora, e vocês falaram sobre dublagem. E aí eu queria saber sobre locução, como é que funciona, se tem também uma escola, um curso que vocês indicam ou não, ou se é mais... Eu indico o Senac, certamente. Fazer curso, o mais importante de qualquer curso que a gente faz é já se aproximar do segmento. Né? Sou ator há anos, tudo bem. Qual a minha vivência em dublagem de série ou TV? Mínima, vou fazer um curso. Eu vou aprender menos? Nunca. Primeiro que eu sempre vou aprender. Segundo que eu vou chegar perto do segmento, que é novo na minha carreira. Né? Então faça um curso sempre que puder e couber no bolso. Lapa Cipião, exatamente. Na Lapa, ainda é a faculdade de fotografia deles lá também? É, maravilhoso. Senac é o melhor lugar. E ele já te coloca mesmo em contato com gente do mercado. Eu tive meu curso de locução em 98 com um locutor da Nova. Né? Então o cara sai da tarde, ele está no ar à tarde, você escuta seu professor à tarde, e à noite você está com ele no estúdio. E tem mais horas de estúdio o Senac do que a faculdade de rádio e TV. Você fica mais tempo na prática ali, recebendo coisas, do que na faculdade inteira de rádio e TV. Então eu indico o Senac sem medo. E peça um desconto, entra na fila da bolsa, manda brasa. Tá? Eles têm uma cota obrigatória de bolsa. Então, assim, cata deixa zerinho, primeiro, vai lá, entrou, gritou, é seu. Se não tiver gente, as pessoas que se qualificam efetivamente para a bolsa, eles já partem para os inscritos ali, então é só pedir. Sempre se inscrevam para a bolsa. É o melhor lugar. E lá a gente vai ter tudo, inclusive história do rádio, legislação, entender quando você que falou aqui o processo é contra você ou contra quem escreveu. Então, assim, te coloca mesmo na profissão. Não é só fala aí, né? É bem legal, o melhor lugar para isso. Legal, obrigada. Bom, agora tem uma última pergunta aqui, que é da Bel. Cadê a Bel ali? Ela quer saber, né? Depois de tudo que vocês falaram sobre a carreira de ator, valeu a pena o percurso? Vocês indicam para os jovens fazerem esse percurso nessa profissão? A gente pode responder por e-mail? Que nem a Fernanda Montenegro fala, né? Um conselho... Desista. 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 Esse é sempre o meu conselho. Não, na verdade, assim, o que eu posso dizer é o seguinte, a pessoa que eu acredito, tá, eu, Bruna, que a pessoa nasce artista.
Eu acredito nisso. E aí, obviamente, você vai estudar, você vai se lapidar, você vai se encontrar qual o caminho, qual vai ser a sua manifestação artística de fato, se você vai ser, sei lá, artista plástico, se você vai ser ator, se você vai ser... Enfim. Mas eu acho que o artista, ele não vai ser feliz fazendo outra coisa, gente. Não vai. Eu estou aqui para dizer, assim, eu que já fui aquele monte de coisa que eu falei para vocês, que eu trabalhei de recepcionista, eu lembro assim que toda vez que eu trabalhava, por exemplo, de auxiliar de dentista, aí eu até pensava, talvez eu possa fazer odontologia, né? Tava lá, aí eu trabalhava no escritório, eu falava assim, se eu fizer administração, e assim, gente, não durava 3 meses, eu ficava 6 meses no emprego, 3 meses em outro, o máximo que eu fiquei no emprego registrado acho que foi 1 ano. Então, eu não aconselho você não seguir esse propósito de vida, porque eu acredito que ser artista é um propósito de vida muito forte. E a gente só vai ser feliz se a gente executar isso de alguma forma, com todas aquelas coisas que a gente falou aqui, de frustração, de dificuldade, enfim, de todas aquelas coisas. Mas, respondendo à pergunta, eu acho que vale sim. Talvez, na balança, a gente tenha mais frustrações do que coisas para se orgulhar, para comemorar e para ficar feliz. Mas, para mim, Bruno, o que eu posso dizer é que vale a pena. Eu diria assim, se você não consegue viver sem isso, faça. Se você acha que é como o ar que você respira, faça. Mas pondere também outra questão, assim. Se você é uma pessoa, por exemplo, que se importa muito com estabilidade na vida... Não, então faça 2 coisas. É possível, sabe, você conseguir ter uma base que te sustente ou procurar uma base que te sustente, porque eu conheço pessoas que ficam muito abaladas mesmo de não terem uma estabilidade, até certo ponto, que chegam num, sei lá, 4 anos tentando e não rolou nada, desiste de tudo e vai fazer outra coisa, e daí passa 15 anos, a pessoa está frustrada, mas de repente ela não pensou que de repente ela poderia conciliar. Eu me joguei mesmo nessa profissão, de uma forma ou de outra, na arte e educação, depois como professora, e em teatro empresa, e de uns 6, 7 anos para cá na locução e na dublagem, mas eu não acho que o meu caminho seja o mesmo caminho para qualquer pessoa, porque eu sou uma pessoa que eu não tenho necessidade de estabilidade, sabe? Isso não me abala tanto a ponto de ficar muito mal. Eu me sinto mais como o vento e a água que passa pelos buracos, assim, saca? E não como uma pessoa que, tipo assim, se eu não tenho carro, se eu não tenho isso, se eu não tenho aquilo, eu não estou feliz. Não, cara, eu sou muito feliz com o miojo. Não significa que eu esteja satisfeita com isso, sabe? Mas eu sou uma pessoa que sabe lidar melhor com a escassez. Se você é uma pessoa que não sabe lidar muito com a escassez, tente conciliar 2 coisas. Tente conciliar 2 coisas, eu diria. Para que você consiga ter mais saúde financeira para continuar investindo na tua profissão. E para que você não desista daqui 2, 3 anos só porque, não deu mesmo, então vou desistir. Porque eu já vi muitos amigos passarem por isso, pessoas assim, muito talentosas, que amavam muito o que faziam, e que eu gostaria muito que tivesse hoje fazendo, mas optaram por outra coisa porque chegou um momento que não dava. Então, avalie para vocês, assim. Eu posso falar por mim, mas é uma resposta muito pessoal de cada um, eu acho. Eu acho que vale a pena, pois continuo aqui, né, trabalhando e acreditando nisso, mas começou a valer muito mais a pena quando eu olhei de fora e entendi qual é a brincadeira, qual é o jogo, qual é o trabalho. Eu saí, é claro, eu acho que tem que ter a gana de fazer, a paixão de estar lá, de dedicar suas horas de estudo, de dedicar o seu tempo, mas tem o trabalho também. E quando você tira desse lugar só que é uma romantização da nossa profissão, você enxerga quais são as batalhas que você vai ter, as dificuldades, as questões de grana, as questões de oportunidade. Então, assim, eu acho que vale muito a pena. Eu acredito nessa profissão e eu acredito que trabalho é o que a gente pode dar para a sociedade em troca de ganhar dinheiro para a gente sustentar. É isso que eu sei fazer. Essa é a forma que eu me comunico, é assim que eu acho que eu melhoro a sociedade que eu vivo. Então, é isso que eu acredito. Mas eu sei também
que eu tenho limites dentro disso. E se acontecer o impossível e coisas maravilhosas que eu nem imagino acontecerem, vou agradecer. Mas eu também sei o que é a realidade. Eu sei qual é o trampo. Então, eu acho que vale a pena, mas coloca sempre um pezinho no chão na profissão que vocês escolherem caminhar. Sim, valeu o percurso, certamente. Essa é a resposta de nós todos, né? E aí, se aqui cabe uma dica, a questão é amplie, pois o trabalho do ator não é só estar no palco, ou só fazer a novela, né? Ou só fazer o cinema. Não é só, é ao contrário. E essa é uma questão, e isso que a Lu falou todas as vezes é muito importante. É trampo. Será que a gente aguenta esse trampo ou se a gente gosta só do fofinho dele? Né? Porque isso também nos engana. As artes é um trampo que pode nos enganar, né? Ai, que maravilha, agora eu vou ser o Rodrigo Santoro. Teve muito trabalho para ser Rodrigo Santoro, dá para trabalhar. Tem um só. E sim, você pode almejar isso, aí você vai ter que entender tudo que você tem que fazer, tem condição de fazer, como, por exemplo, ter um outro trampo que te ajude, mas qual que é o teu objetivo dentro do trabalho? Eu quero ser um ator, um artista daquele tipo ou desse tipo, ou me basta aqui? É trampo, não tem escapatória. Às vezes parece que rolam uns milagres, né? Uns trecos. Sucumbe, porque a arte é cruel, né? Nesse sentido. Fazer arte é cruel. Ela te devora. Fazer mal não vai dar certo. Eu coloco muito a arte junto do esporte. Não tem jeito, velho. Quem perna de pau vai jogar em time pequeno, vai ficar lá ganhando mal e acabou. Quem joga melhor, vai jogar melhor. Qualquer esporte. Né? Falei do futebol, que é o mais comum nosso. Mas eu vejo a arte como isso. Mas vale o percurso. E vale entendê-lo também, se te cabe. Eu fui professor, né? E às vezes também isso, misturando um pouco o assunto, às vezes a gente acha que ser professor não é ser artista, né? E também faz parte sê-lo. Mas eu, por exemplo, fui muito sincero com os meus alunos, sempre fui. E eu não saio falando primeiro, mas quando me pergunta eu respondo. Eu tenho experiência são 4 muito próximos até hoje, que depois de formados, em escola que eu dava aula, frustradíssimos porque não fazia nenhum teste, não entrava, e é isso, né? Saí da escola. E é isso. E aí ficava, manda currículo, não vai nada, faz o teste, nem termina, sabe? Obrigado. E aí liga, fala, o que está rolando? Fala, o que está rolando é que você não serve. E às vezes vale a gente olhar para a gente e falar, eu sirvo, eu gosto, eu adoro curling, tá, pessoal? Sou apaixonado por curling. E daí? Sirvo. Né? Conheço tudo. Nossa, regras e tudo mais. E daí? Assisto tênis e comento. Melhor que o fininho. Falo, não, o cara errou a ponta da raquete. Não quer dizer que eu sirva para aquilo. Né? Gostar não é servir. Então é muito importante a gente sempre se olhar e entender o tamanho da nossa perna, até onde eu posso ir, e se até onde eu posso ir me basta. Mas acho que o percurso, mesmo que seja para chegar em lugar nenhum, vai valer a pena. Né? Seja para ser. E esses 4 que me perguntaram, eu disse, você não serve, hoje são profissionais de outras coisas de muito sucesso. Não de pouco, não. Uma grande fisioterapeuta, um excelente fonoaudiólogo, um puta batera, sabe que ele é artista ainda, mas não do teatro. Né? E tem isso, só estava deslocado ali. Falei, o que está acontecendo? Está acontecendo que você não serve, velho. Não desce do palco, que é ruim. Vai tocar, vai fazer os outros falar, vai cuidar do corpo do outro. E a 4ª pessoa sempre foi, eu sempre fiquei na dúvida se eu faço engenharia ou teatro. É um engenheiro de muito sucesso. De muito sucesso. Trabalha internacionalmente, é incrível. E tira isso da frente e faz. E o teatro vai fazer isso com você. Você vai tirar as outras coisas da frente. Mas sempre vai valer, né? A caminhada, eu acho. Posso só complementar uma coisinha? Porque quando você coloca... você não serve para isso, não significa não ter talento. Significa você tem culhão para bancar essa jornada toda, entendeu? Porque às vezes fica parecendo que o não serve é uma... Porque eu sei que a intenção foi justamente essa. Putz, você lida com o fato de que você pode ter
trabalhe durante 4 meses e depois você não tem mais nada e você vai ter que correr atrás? Você faz o movimento para isso? Você é um cara dedicado que vai lá e estuda? Tipo, tu é uma mina que, tipo, corre atrás, faz as paradas todas, tem esse comprometimento com a tua profissão. Então, tudo isso está envolvido, sabe? Tudo isso está envolvido. Então, tem que perceber que você não diz sim só para a tua arte enquanto profissão. Enquanto profissional, você diz sim para uma regra toda de comportamento que existe em torno da tua carreira. E é isso que você está bancando nesse momento também. Porque o lado artístico, ele é muito legal, ele é muito importante. Mas, por exemplo, eu conheço muita gente assim que tem outras profissões e fazem teatro, ainda hoje, em grupos amadores, em curso, porque por prazer, único e exclusivamente, porque a pessoa, para ela, falou assim, cara, eu queria ter uma estabilidade, fui prestar concurso público, não queria oscilar muito bem, sem ter essa insegurança se eu ia conseguir ou não ia conseguir. Então, acho que é tudo isso também que envolve, sabe? Tipo, se você tá disposto a bancar o que é preciso bancar para viver disso, assim. E essa é uma escolha que é muito pessoal. Cada um vai fazer por si mesmo. Mas, se você está disposto, se é isso mesmo, meu cara, se joga. Mas se joga mesmo. E pense que pode demorar 2, 3, 4 anos. Inclusive, isso que a gente estava falando, por exemplo, de panelas, os dubladores que eu mais admiro, assim, não foram pessoas que em um ano bombaram. Tem dublador que eu conheço que demorou 8 anos para pegar um papel relevante em uma... Eu demorei 14. Exatamente. Então, assim, e uma vez falaram isso para mim, hoje eu já percebo que é isso mesmo. Quem fica na dublagem não é quem é bom, é quem não desistiu. E foi até o fim, até aprender a fazer o bagulho e até dominar o troço, entendeu? Agora, se o seu ímpeto é esse, se é isso que tu quer mesmo, então vai com fé e vai com tudo. Eu acho que uma dica legal também, rapidinho, só para finalizar, não sei se tem alguém formado aqui já? Com DRT, tudo certinho? Vocês têm cadastro no elenco digital? Manter sempre o seu cadastro lá atualizado. Todos os trabalhos que eu fiz esse ano foi pelo elenco digital. É uma plataforma séria que funciona de verdade, gente. Eu falo isso para todo mundo. Se vocês tiverem condições de assinar a versão premium, que tem muita gente que... É meio controverso essa questão do premium, né? Mas eu sou assinante, eu pago, acho que são R$180 por ano. Vale muito a pena, porque aí quando tem uma pesquisa lá de filtro, o seu perfil... E para quem teve aqui na semana que a gente teve 2 diretores de elenco e uma agente, também ficou claro, eles falaram isso, vale muito a pena, sim, mantenha um material atualizado, não adianta fazer um material meia boca, tem que investir para valer, se alguma coisa é possível, é isso daí. Tá, eu só queria acrescentar aqui no testemunho do Vale a Pena, né? Que legal que vocês duas começaram de um jeito que eu costumo começar também quando eu falo assim, olha, só se você tiver certeza que não é outra coisa na sua vida, porque se for outra coisa, vai para outra coisa, sabe? Se você está na dúvida entre ser um engenheiro e ser um ator, vai ser engenheiro, que a chance de você se dar melhor é maior do que como ator, porque é muito sacrificante. Eu, com meus 37 anos de teatro, eu tenho certeza que eu estar onde eu estou me custou muito, me custou dinheiro. Eu podia estar ganhando muito mais fazendo outras coisas, né? E só não estou porque eu não posso viver sem isso. Eu preciso viver dentro da arte, dentro do teatro, e estou pagando um preço por isso, né? Então, eu acho que muita gente também, quando você fala para a pessoa que sai, não é porque não é a tua principal escolha, não é essa a tua principal escolha. E você vai sofrer por causa de uma fantasia e tal, e no fundo não é isso. Agora, quando é a tua principal escolha, aí você está preso, não tem jeito, você vai ter que fazer. E aí você vai pagar o preço que tiver que pagar. Agora, com esse preço que você tiver que pagar, vem um prêmio que está embutido e que muitas outras profissões não te dão. Porque é o seguinte, quando você trabalha com arte, principalmente no teatro, tua principal matéria-prima é você mesmo. Então, você ficar bom como ator significa você ficar bom como pessoa. Se você não se desenvolver como pessoa, você não consegue se desenvolver como ator.
e aí esse prêmio está embutido lá e nenhum outra profissão te dá. Que você precisa o tempo todo estar melhorando enquanto gente, enquanto na relação com os outros, na relação com as pessoas à tua volta, como empregador, como empregado, como parceiro. Você tem que ser muito melhor o tempo todo para poder ser bom na tua profissão. E muitas outras profissões não exigem isso. Você ser um bom médico, você precisa saber muita técnica, muito conhecimento, tal, mas às vezes você pode não ligar muito. E no teatro, não. É você mesmo, você que é a matéria-prima. Então, tem um custo, vai te custar. Então, se você estiver no lugar errado, vai ser muito dolorido. Não vale a pena, é melhor procurar outra coisa. Mas se você estiver no lugar certo, vai ser dolorido também, mas vai te trazer umas felicidades que outros lugares não te trazem. Né? Concordam com 100%. Com tudo. Todas as profissões têm, né? Uma coisa que eu acho legal falar também é a importância de ter alguém para gerir sua carreira. Né, um agente, uma agência. No começo, a gente, às vezes, não consegue uma pessoa que esteja interessada em você porque você não tem tantos trabalhos e tal. Mas você ter um cadastro em pelo menos 2 ou 3 agências para ter uma pessoa para negociar um trabalho quando você fechar é muito importante. Porque não é só o cachê, o seu salário, não. São as condições de trabalho também, a estrutura que você vai ter, assim, alimentação, transporte, motorista, Vale passagem mais do que aérea, dinheiro. moradia, se você tiver que ir para o Rio. Então, essas coisas... E eles já entendem de contrato, eles já entendem de tudo, de prazo de pagamento. Então, é muito importante ter uma pessoa de confiança também para gerir a carreira. Deixa eu fazer um comentário bem breve. Eu vou tentar ser bem rápida nisso. Teve um trabalho uma vez que eu fui fazer de publicidade. Aí, no dia da gravação, a pessoa me falou que tinha também uma locução para fazer, mas não estava no contrato isso. Aí eu liguei para a minha agência e falei assim, olha, o que eu faço? Fala que vai fazer. Fala que vai fazer e deixa o resto comigo. Aí eu olhei para ela e falei, faço, pode deixar. Faço assim, ai, obrigado, tal. Aí a minha agente ligou e falou, olha... A Marisa me falou que vai ter um trabalho de locução, mas não está no contrato. Ela falou, não, mas ela já concordou em fazer. Sim, ela concordou e agora estou ligando para negociar. Então, a gente é isso, você não precisa se estressar tanto, entendeu? Tem coisas, por exemplo, que às vezes não parte só da sua negociação, parte de alguém que já sabe, tabelas de preço e tudo mais. E aí você só faz o seu trabalho tranquilamente, e depois eles chegaram para mim e falaram, olha, já combinamos tudo com a tua... agência, tal. Tranquilo. Então, é para isso também. Muito bem. Pessoal, queria muito agradecer vocês que vieram aqui, trazer a experiência de vocês. Isso, acho que é inestimável para as pessoas que estão ouvindo, traz muita iluminação. Agradeço a disponibilidade de vocês, agradeço a presença de todos que vieram aqui. E semana que vem a gente vai ter mais um encontro, vamos estar falando com atores que também se viabilizam como... produtores executivos, como figurinistas, como cenógrafos, e que complementam a carreira dessa maneira. Tá bom? Muito obrigado, até a próxima.